Aumente o volume do seu celular, pois ele está no ar. Pois é! Pois é, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pois é, o meu podcast, o podcast do Zé Neves. Que legal ter você aqui assistindo mais uma edição, mais uma entrevista. Obrigado de coração por você me dar essa moral. Obrigado mesmo, cara. Você sabe que a nossa premissa aqui é: todo mundo tem uma boa história pra contar. A vida só vale a pena se a gente tiver uma boa história pra contar. É ou não é verdade? E a gente, seguindo essa premissa, a gente traz aqui pessoas muito legais que muitas vezes vocês conhecem, algumas outras vezes vocês não conhecem, mas que todo mundo chega com uma bagagem, uma história, e é por isso que a gente mantém isso aqui com carinho, com um amor desgraçado, para que você que tá dando essa moral aí, curta e se divirta também. Então, antes de começar, preciso te pedir uma coisa, pelo amor de Deus. Você já se inscreveu no canal? Eu fiz uma medição lá no YouTube, dei uma olhada e qual o número de pessoas que assistem a entrevista que são inscritas no canal. Pra você ter uma ideia, dos que assistem frequentemente, apenas 15% são inscritos no canal. Por que você não se inscreve? É de graça, não paga nada. Então inscreve aí, ativa o sininho para você saber quando tem entrevista nova, né? Se você quiser comentar, mandar alguma mensagem, eu quero que entreviste tal pessoa, acharia legal conversar com esse, com aquele, fica à vontade. Eu leio tudo, tento responder o máximo possível dos comentários, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. A entrevista de hoje também é muito legal. Estou recebendo aqui um cara que eu conheci pela TV, acabei ficando próximo por conta da comédia stand-up, e hoje é um cara que eu tenho um prazerzão de chamar de amigo, porque ele é um cara nota mil, amigão de verdade mesmo. Quero muitos aplausos para ele, Marcinho Eiras! Aê! Obrigado pelo convite, meu amigo Zé. Obrigado você. Como é que você tá? Tô ótimo. Você tá bem? Brigadão. Feliz de estar aqui. Tá feliz mesmo? Muito. Eu amo conversar, cara. Você gosta de conversar? Contar história e ouvir histórias é comigo. Mas Então, contar principalmente. Você tem hora pra ir embora? Não, tenho. Porque conta... Tenho, você falou não. Não pra ser simpático, mas tenho. Mas tem. No interiorzinho eu tenho. Cara, vou te falar um negócio. Como é bom trocar ideia, né? Eu sou do tipo de pessoa que faz amizade com o poste. Eu sou até chato, Zé, porque... E todo mundo me chama de Forrest Gump, porque eu sempre... Inclusive, eu sempre me falam assim, que eu tô sempre perto de uns acontecimentos, não protagonizando, mas, sabe, vi muita coisa... Presenciando muita coisa, não sendo protagonista, assim, sabe? E eu adoro contar história, eu adoro ouvir histórias e repassar essa história de um outro jeito, sabe? Dando uma emoção, uma mentirinha aqui. Contar história é bom demais, né? Eu gosto. Tem gente que não sabe e não gosta, mas eu amo, até me sinto às vezes maçante, porque me dá desespero. Quando eu ouço uma história, eu já tenho a minha também. Eu sempre acho uma história dentro da outra e quero contar a minha logo. Deixa eu contar a minha. A minha é mais legal. A minha é mais legal. É a mesma sabe? história. Não, mas eu me preocupo muito de não ser... Sabe, não ter essa coisa que é negócio de viagem, por exemplo. As pessoas às vezes acham que você tá querendo se gabar, né? Esqueci a palavra agora, mas você ser maior, assim. Se achar, assim. Se achar, né? Porque viajei. Não, eu acho que as roubadas te trazem histórias legais, né? E eu coleciono essas roubadas em momentos... épicos, assim, né? Legal. O Marcinho Eiras, eu tô pra dizer que tá entre os 10 maiores filha da puta que existe no país. Mentira. Eu gosto mesmo. Ele gosta. Marcinho, cara, é um músico, mas de mão cheia. E não é as duas mãos cheias. Eu diria até que ele tem mais de uma mão e a gente não viu ainda. É verdade. É um senhor músico, um senhor guitarrista. Dá pra dizer que você é um instrumentista também, né? Instrumentista é quem toca alguma coisa, então sim, eu não sou um multi-instrumentista, né? Não nem gosto desse termo. Mas é um senhor instrumentista. Sim, aí tudo bem, senhor porque eu tô ficando velho, né? Exato. Exatamente. Conhece tudo e mais um pouco quando o assunto é guitarra, Isso quando aí. é instrumentos de corda. Você é autodidata, né, cara? Autodidata. Como é que você... Mas, enfim, vamos falar disso aí. Vamos? É um cara que já rodou muito, que já passou por muita... Sem óleo, inclusive. Por muita coisa... E você com certeza já ouviu na TV e falou, gente, é aquele cara carinho, mesmo. É o que eu mais escuto. É o que você mais escuta, né? Você é quem mesmo? Eu já te conheço. Eu te vi no... Acho que talvez por causa do cabelo, assim, do visual. Peraí, você é aquele cara que tocava de cabeça baixa no Faustão? É você? Eu ficava ali em cima. Ficava em cima lá? A gente mesmo, quando vai lembrar de alguma coisa, as informações às vezes se confundem, né? Então às vezes me confundem com uma outra coisa.
Mas acabo chegando e isso é legal. Que legal. Isso faz parte, né? Bacana, o papo vai ser muito legal. Eu só queria começar aqui agradecendo as empresas que me ajudam a trazer convidado aqui, a colocar esse podcast no ar. Então, para começar, muito obrigado ao pessoal da Zap. Muito obrigado, Jean, Melina, por cederem esse espaço físico aqui em Campinas. Se você não sabe, a Zap é uma loja de informática muito legal que tem aqui no Swiss Park. Tudo que você precisar de manutenção ou então de periféricos, comprar notebook, computador, montar o seu PC Gamer, procura a Zap. Aliás, que lugar legal esse Swiss Park. Que hein, loja, cara? que legal, né? No Nossa, Swiss Park, né? eu fiquei impressionado com a loja, Sim. que eu achei... Mas assim, o espaço aqui, desse pedaço, esse trecho aqui, Só né? que não era nada antigamente. Imagina, um dia Era- tudo, nada não era nada, né? Um dia nada não era nada nada. não era nada. A Avenida Paulista um dia Um foi nada. Foi terra, Tinha um dinossauro Tinha um passando dinossauro ali em ali. cima. Não, mas que lugar legal, lugar cara. legal. Fiquei impressionado, assim. Swiss Park é um bairro que começou... Não é um bairro planejado, mas é um bairro com vários condomínios fechados. Lindo. E era a Fazenda Bradesco aqui há muito tempo atrás. É um lugar muito bacana mesmo. Se você que mora em Campinas, você conhece. Se você que não conhece, Eu não conhecia. vem pra cá pra você conhecer, vem conhecer a Zap. Então, obrigado, viu, Jean, Melina? Obrigado ao pessoal da RGB que chegou nessa parceria do nosso podcast com toda a parte técnica de câmera, lente, microfone, iluminação, a mesa de corte, com serviço, a edição. Obrigado, Gabi. Valeu. Olha o Gabi aqui, ó. Aí, o grande Gabi tá fazendo os cortes hoje, fazendo o trabalho do Switcher, né? Switcher. Então, obrigado, então, ao Rafão também, valeu. Agradecer também ao pessoal da Maple Comunicação, que faz toda a identidade visual do Pois É, faz os cortes, coloca no ar os cortes. Obrigado, o Eduardo e toda a equipe. E agradecer, por que não, também, a uma grande parceria que a gente fez aí com o pessoal da Canecas Express. Desenvolveram aqui essa canequinha muito bonitinha, que eu tenho o prazer de oferecer para quem vem aqui. Pô, achei demais. Bonitinha, essa né, artezinha cara? Aqui, Canequinha legal. muito legal. Juntou com o logo que a Maple desenvolveu do Pois É. E a Caneca Express, ela sempre manda umas canecas pra gente oferecer aqui. Esse nome também é muito bom, hein? Pois é. Você gostou? Muito. É obra do Eduardo da Maple. Muito legal. Então, se você tá assistindo aí, tá aí uma ideia pra usar uma caneca, casamento, uma festa, qualquer coisa assim, entre em contato com o pessoal da Canecas Express. Olha lá, ó, você imagina, nós imprimimos. Então, obrigado, pessoal da Canecas Express. Valeu mesmo por fortalecer, por chegar junto com a gente aí. Marcinho Eiras, você disse que você, em muitas vezes, está testemunhando histórias muito legais, que às vezes você não é protagonista, mas que são histórias memoráveis. É, Me conta pelo menos uma dessas que você tava lá e falou, meu Deus. agora não me veio nenhuma. Mas não, na verdade, assim, por trabalhar na TV muito tempo, Ah, então muita coisa eu vi muito de perto, assim. Momentos épicos de TV, inclusive, que eu tava ali, mas não tava no fundinho, às vezes aparecia minha cara, assim, né? mas se falar em TV, É. você trabalhou em quais emissoras? Na sequência cronológica? Então, é a primeira emissora que eu fiz muito programa de TV antes de trabalhar em televisão, né? Por conta do jeito que eu toco, que é um jeito diferente e tal, né? Então isso me levava muito... a mídia principal era a TV, agora isso tá mudando, né? Mas é uma mídia muito importante pra minha geração, né? Foi a TV. A chance de você aparecer era a televisão, o resto... Aí você ia em programa de calor, ou de auditório, o que Então, era? por tocar diferente, todo mundo que me via, você tem que ir na televisão, assim. E acabava sendo o sonho da minha geração. A televisão seria o auge dos acontecimentos, né? Assim, Chegou na TV, tá na TV, você tá super bem. pô, você E estourou. de fato era uma mídia, tanto que os famosos eram só os da TV, cara. Não tinha os outros famosos, porque não tinha meio de divulgação. A rádio não tinha imagem, então... Até fazendo uma analogia, a dublagem não tinha imagem, né? Hoje todo mundo conhece os dubladores, os radialistas, né? Quando começaram a colocar câmera nos estúdios. Mas a TV, os famosos eram quem estava na TV. Então você aparecia um pouquinho em algum programa que tinha um alcance interessante de audiência, você estava não famoso, mas você estava mais conhecido, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui no Jô, dar a canja do Jô. Tinha Humor na Caneca, que veio depois, né? Certo. Pra gente que trabalha com comédia, conhece bem esse quadro, porque era o sonho de muita gente ir. Nossa, era o auge. Acho que o Faustão também tinha o quadro, que era o que o Diogo Portugal se revelou. Era o pistolão do Pistolão, Faustão. que eu presenciei várias vezes em loco ali, depois que eu tava trabalhando, mas isso divulgou muita gente, né? Revelou muita gente. E o Jô tinha Humor na Caneca e tinha a canja do Jô pros músicos. Então no nosso meio de comédia era Humor da Caneca e pros músicos era a canja do Jô. Eles, né, com um programa diário, sempre tem que mexer ali, né? Tem que inventar... Tem que criar conteúdo. Criar ali. conteúdo interessante. Criaram a canja do Jô, que o sexteto ali, que na época era quinteto, convidava um músico e esse músico gravava 3 programas ali. Aliás, 5. Passava a semana inteira com o músico convidado, né?
E aí você falava com o Jô nos intervalinhos, né? Você virava o destaque, ele era o solista. E eu fui nessa... Mas você ficava junto com o quinteto junto. ficava? Era convidado pelo quinteto. Inclusive o Osmar Caramba. Baruti, que era o maestro, Maestro que eu fui Osmar? trabalhar depois, o maestro Osmar, que me convidou. A gente se conheceu num bar que eu tocava, ele também. Ele me convidou, eu fui. Eu lembro que no dia seguinte que eu apareci, Zé, eu fui no shopping. Não sei se foi no shopping Ibirapuera, ali que eu sou de São Paulo. Cara, era impressionante. Todas as pessoas me reconheciam e falavam comigo. Até meu nome falavam, assim. Caramba. Se não falavam o nome, falavam, cara, você é das guitarras? Cara, que incrível. Isso no dia seguinte. Não dá pra descrever isso hoje. Que louco, né? Era impressionante. Então a mídia principal era a TV, então a gente sonhava em ir na TV. Então antes de trabalhar na TV, eu fiz muito programa de televisão. Então, Por conta do jeito que você tocava. do jeito que eu tocava. Tá, o que é o jeito que você toca? Então, Conta pra galera. O que é o jeito Marcinho de tocar? Fiz explicar sem instrumento, que é ficar autoexplicativo. Porém, eu comecei tocando piano, eu passei por um monte de instrumentos, assim, fazendo teste como qualquer criança, incentivada pelos meus pais. Quando cheguei na guitarra, eu descobri um americano que toca numa técnica que chama tapping. Ele toca como se fosse um piano na guitarra, usando o braço para fazer a melodia. Então ele faz a melodia e a harmonia junto, como se fosse um piano. O pianista faz a harmonia na mão esquerda e a direita é a melodia. O cara, né, para quem não toca e entender até melhor, você se acompanha no violão, você faz os acordes e você canta. Então a melodia está no que você está cantando. Melodia Certo. e acompanhamento ou harmonia é o que você acompanha. Então, quando você faz a melodia no instrumento, é você tocar o canto. Né? Então, quando você vai cantar uma música pra alguém, todo um workshopzinho aqui. Não, o que? Asa branca. Você vai falar, conhece asa branca? Fala, não, aquela que é... pararara, isso é a melodia. Isso é a melodia. A harmonia é impossível você fazer, porque é uma combinação de notas. Então, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo no braço da guitarra. E eu peguei esse americano como inspiração e exemplo, comecei a fazer isso informalmente em casa, quando eu era bem criança ou adolescente. E comecei a desenvolver essa técnica, e aí... comecei a me diferenciar dos outros músicos. Vê se eu vou explicar direitinho a Vamos lá. técnica tapping. Tapping, chama? Tem alguns nomes, tapping é um nome Então, bem... se a gente pensar numa guitarra, eu faço o acorde aqui, eu faço o dó, e com a Isso. mão direita, no caso eu sendo destro, eu toco as cordas. Perfeito. Beleza. O tapping, na hora que eu bato a mão aqui no acorde, Isso. já sai um som. Já sai um som. Qualquer instrumento faz isso. Uma Qualquer guitarra instrumento. fica mais fácil, porque ela é elétrica, né? Eletrificada. E aí parece que é um piano ou um teclado, Isso. parece teclas aqui. Só tocar com a mão esquerda. Perfeito o que você falou. Aí com a direita, eu toco a mesma coisa, só que sobre o braço, digitando como se fosse um piano. Entendi. Se a guitarra tivesse aqui, eu te explico isso, né? Não, mas é assim, você toca aqui e toca embaixo. Isso. Aí eu faço também a melodia ou até acordes aqui, enfim. E essa técnica é muito diferente, pouca gente faz. E aí de uma guitarra eu passei a tocar com duas guitarras porque ela permite isso. Como eu estou tocando sobre o braço, né? Esse americano já fazia isso. E eu roubei a ideia, né? Cara, Todo que mundo acho que demais. faz isso, né? Assim, rouba as ideias e faz do seu jeito, né? Não vou dizer aperfeiçoa, muda, faz do, né? Eu entendi daquele jeito, peguei uma guitarra, pendurei, aí virava um negócio até circense, né? Pô, o cara toca duas guitarras, Duas né? guitarras ao mesmo tempo. Então aí pinta o negócio, cara, você toca duas, você tem que mostrar isso na televisão, todo mundo tem que ver isso daí. E a TV era o canal de você mostrar isso. Que demais, Então eu fiz tudo cara. quanto é programa da tarde, aqueles da Mulheres, aí Rony Von, tudo que podia eu ia por ser uma coisa curiosa e diferente. Mas aí você fazia o tapping com as duas mãos, em Isso. duas guitarras diferentes. Duas guitarras diferentes. Você fazia o tapping. Além... Quando você dava um acorde aqui e tocava aqui. na verdade você faz assim, mas é aqui, né? Com uma mão tá. aqui e outra aqui em cima do braço. Então Tá. só separava isso aqui. Certo. Tá? E aí fui no Amaury Júnior, o Amaury fez uma entrevista comigo, né? E fui com uma cantora quando ele me viu tocar daquele jeito. Aí, só pra, né, também não entrar muito tecnicamente, mas depois eu sintetizei as guitarras, né? Então as guitarras têm som de um monte de coisa, pela tecnologia, né? Então som de piano, flauta, gaita, etc. Então Sei. enriqueceu muito o meu universo musical e me expandiu, né? Aí eu passei a colocar um terceiro instrumento, uma terceira guitarra. Ficou cada vez mais diferente. Então, por isso eu ia muito em TV, né? Eu ficava batalhando, ligando, e meu pai me ajudava. Pô, vamos lá mostrar. E cada vez que você ia um pouquinho, você ficava um pouco mais conhecido. Quantos anos você tinha? Cara, acredito com uns 17, 18, Nossa, 19. você estava novinho. Comecei com, assim, já tocar profissionalmente com 15, 14. E em barzinho e tal, enfim. Tá, mas o tocar a guitarra, os acordes e tal, isso aí você aprendeu? Cara, não, tudo autodidata, ou é sozinho. tudo sozinho? Assim, o sozinho, o autodidata é um cara curioso. Na verdade, me ensinaram e eu tinha facilidade, né? Então eu fui ao extremo da pesquisa, do curioso. Você já ouviu falar de superdotação?
Sim. Superdotação, mas Claro. que a superdotação, ela tem vários campos. Sim. O campo criativo, o campo musical. Claro. Você já pesquisou sobre isso? Então, eu Se estudei, você- estudei no Objetivo, que era um colégio, né, colégio É. Objetivo em São Paulo, e tinha uma classe superdotados lá. O Objetivo sempre foi pioneiro nisso daí. E eu tinha um professor que ficava atrás de mim com isso, inclusive, pelo lado da parte da criatividade ser bem mais envolvida do que a parte da razão, né? Que eles falavam. Ele até me explicava os superdotados, talvez a parte da razão é muito mais desenvolvida, inclusive eles controlam o emocional totalmente, assim, né? Inclusive, eu lembro ele deu um exemplo do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. Os que mais sobreviveram foram os japoneses, cara, porque eles tiveram a calma, por ter uma parte de razão muito mais desenvolvida, de não pular, não entrar no desespero. Uma pessoa mais emocional se desespera e pula. Então, claro que obviamente isso é uma pesquisa Mas é muito legal. maior do que isso. Não, é até legal pra gente falar disso, porque a superdotação, ela automaticamente as pessoas acham que o superdotado, não, ele é inteligente pra caramba, ele faz Não, aquelas contas, não é bem isso. Não É é bem um isso. jeito diferente do cérebro lidar com as Isso. informações. Não, e com emoção também. Eu lembro, com emoções eu lembro também, que ele né? contou de um caso lá, né? De um aluno dele que se apaixonou. E ele, pela lógica, não tô mais apaixonado. Ele decide não se apaixonar. Ele tem tanto poder em cima do sentimento que ele consegue bloquear coisa, né? isso. Que É coisa. incrível. Também você chegou a pesquisar sobre a sua superdotação? Não, mas logo depois desse cara, apareceu um professor do Ângulo Cursinho fazendo uma matéria sobre autodidatismo. Ah, Que eu certo. nunca tinha ouvido falar disso. E ele fez uma matéria, pegou um professor autodidata, pegou um músico, pegou não lembro mais quem, e fez os pontos comuns entre autodidata. E a curiosidade era um ponto bem comum. Todo autodidata é muito curioso, criativo, então todas essas partes cerebrais, assim, de criatividade principalmente, ele colocou em ponto comum entre os três casos, assim, que ele pegou, sabe? Um professor que legal. nunca estudou, mas tem uma facilidade absurda. Então, assim, o negócio do curioso é porque eu perguntava muita coisa, aproveitava muito a informação que eu tinha, aquela pouca informação, sabe, de tirar muito proveito daquela pequena coisa. Eu sempre fui muito assim, eu e meu irmão, a gente tinha muito isso de... Tinha pouco recurso, eu fazia virar uma sopa, sabe, com aquilo ali. Sei, sei. Sempre fui muito assim. Então, talvez isso seja uma das coisas, né? E o lance do ouvido musical também, né? Que o pessoal fala muito, né? A família incentivava muito, eu tinha muito na família essa informação gratuita. Meu avô era músico autodidata, com um ouvido incrível. Meu tio é um músico atuante Então que nunca estudou. tá no seu gene, Tá no DNA. tá no DNA. Então isso era meio esperado eu ter isso, essa facilidade. Só que eu desenvolvi, né? Eu acho que o cara às vezes passa e não desenvolve. Eu fui atrás, fui Que persistir. legal isso, né? cara, que legal. Bem determinado também, eu sou bem Bom, determinado. Aí você fez os programas de televisão. Não, ó, a pergunta era do seu programa de televisão. Aí, Mas é legal que a gente abre o leque. Isso que é legal da resenha. Isso é um papo, né? Isso é uma A conversar é sobre isso. Você fez os programas de televisão no começo, isso. foi evoluindo nisso, cada vez aparecendo mais. Isso, TV sempre gostei muito, entendi como era, adorava. Aquela situação a câmera ligar e eu tá lá, sabe, aparecendo, eu achava, show, né? adorava. Que legal Me isso. sentia bem com aquilo, sabe? Nervoso e tal, mas... Aí pegou o do jogo, o quadro do jogo. A canja o do Canja jogo. do Jô, pegou a canja. Talvez foi maior que eu tenha ido até antes de trabalhar. E lá você tocava. Isso, ele convidava um músico, que eram vários músicos, mas você ficava lá gravando 5 programas, de segunda a sexta. Tá, mas você já tava com as duas guitarras fazendo isso Com também? 2 guitarras já. Já tava com as duas. Então você já. levava o repertório e se você fosse esperto, você se impunha, assim, ó, eu quero tocar essa música, aquela, e ele chamava a atenção de você com a câmera. O Villain era o diretor de corte, inclusive, né? Aham. Ele falava, Villain, né? O Marcinho, daí aparecia lá, ele, nossa, e conversava com você. Então, acho que quem era mais desenrolado ali se dava bem, né? De trocar, daí eu fiz piada na época, eu tenho isso tudo E você registrado. é muito veaco, né? Você é muito. É uma situação que eu gosto, assim, né? Daquela legal. situação do... Você ficou à vontade. Muita vontade. E levei piada pronta, me ferrei, isso foi bom. Eu lembro que eu levei uma piada, tem na internet isso. Eu até já postei. Eu lembro que eu tava tocando num sushi, cara. Na época, chamava Kabuki. Onde eu conheci o Maestro Osmar, inclusive. aham. E aí eu falei, puta, eu lembro, era um domingo, eu ia gravar na segunda, contei pra um amigo, ó, vou contar uma piadinha no dia, o que você vai falar? Eu vou falar assim, a hora que ele vai me anunciar, porque ele dava agenda, lembra? Ele dava agenda. Tava. Aí a hora que ele falar do sushi, eu vou falar, ó, eu quero te convidar pra comer um sushi de baleia. Você vai gostar, porque ele era gordo, não é gordo? Então eu fiz assim, eu fiz assim, um sushi de baleia. E assim, a minha piadinha pronta, e levei essa piada pronta. Mas daí ele era muito rápido, né? Daí eu falei, ó, Jô, inclusive quero te convidar pra comer um sushi lá. Ele caiu que nem um pato. Nossa, adoro. Eu falei, então sushi de baleia que você vai adorar. A galera morreu de rir dele. Tem churrasco de viado também? Não, viado louro, que eu tô falando, meu, aí... E ele amou isso, cara. Eu lembro que quando acabou o programa, o Villain, o diretor,
foi lá falar pro Osmar, que convidava os músicos, pô, traz caras assim, que são desenrolados, pô, é assim que é legal, pô, o Jô adorou. Então, Caraca. e aí eu saí de lá, sabe, que legal, cara, enfim, foi minha primeira aparição maior, assim, né, de repercussão. Aí você já tava vivendo de música já? Já vivia de música. Você já tocava na noite em São Cara, Paulo? e você não tem noção como isso potencializou, Zé. É? Eu lembro que eu lembro que eu ia tocar em Itanhaém, no litoral, o cara colocou lá participação no programa do Jô, era uma coisa que todo mundo queria, e eu fui lá, sabe? Os humoristas, quando iam no Humor da Caneca, Mesma coisa. colocavam o símbolo da Globo embaixo, assim, destaque no Jô, não destaque nada. A gente não curtia, mas era um jeito do cara era, vender o peixe, né? destaque no Jô. Cara, eu fui... Humor da Caneca. Então, agora que você falou, eu posso falar, mas eu tenho até vergonha, mas eu lembro que eu cheguei em Itanhaém, tinha uma faixa. Última apresentação, Jô Soares. Como é que o cara vai dizer que eu fui no Jô? Ele colocou última apresentação. Eu olhei e falei, nossa, cara, não precisava, mas muita gente foi pra ver e muita gente viu e foi pra conferir, sabe? Puta, eu te vi no Jô, sabe? Pô, mas isso durou muito tempo, Zé. Eu lembro que eu passava meses, legal, a galera da música, principalmente. Putz, é você que foi no Jô, cara? Nossa, eu te vi, você toca o negócio da guitarra. E nessa vez eu fui com uma guitarra só. Eu fui uma vez com uma, depois fui com duas. Fui 2 vezes. A gravação a semana inteira? Era a semana inteira, mas eu fui uma vez com uma guitarra, fazer uma apresentação, era a Canja do Jô. Depois tinha um outro negócio, que eu não lembro o nome, que era convidado... Que era convidado do quinteto. Aí você fazia 5 programas. A primeira vez eu fiz sozinho com uma guitarra. Já causou uma repercussão absurda. Essa vez que eu falei que fui no shopping, fiquei famoso, porque eu tinha um cabelo espetado, assim. Sei. Mas eu andava no shopping, todo mundo falava. Era que impressionante. Legal. Sinal cara. que a audiência do programa do Jô era absurda. Isso, o programa do Jô... Isso no SBT ainda. Isso não é o Jô 11h30. Jô 11h30. Caramba. Depois eu fui de novo lá. A segunda vez foi na Globo ou no SBT? Foi no SBT ainda, eu acho. Que o Osmar convidava. Daí eu já fui fazer, né? Já estava mais conhecido, o Osmar me encontrou nesse lugar. Pô, preciso de música, estamos fazendo os músicos convidados. Foi muita gente lá, inclusive. Até vou fazer abrir um porém nessa história. O Tomate que ficou lá depois, cara, tem uma história muito louca aí, cara. Depois que eu fui, a gente não tinha como avisar as pessoas por rede social, né? A gente, né? Não tinha isso. Tinha como. Então você ligava para algumas pessoas e quem encontrava você avisava. Ó, vou amanhã no Jô. Me assiste lá. Era assim. Ou ligar. Tinha nem Orkut ainda. Nada, zero. E eu lembro que eu fui no programa, no intervalo, olha isso, cara. O Tomate era muito amigo meu, me ligou na minha casa. Cara, você foi no Jô, nem me avisou. Falei, pô, não tem como avisar todo mundo, né? Falei pra ele, né? Daí eu falei, quer ir? Porque o Osmar tinha me pedido indicações pro programa. Lembra que o Villain falou? Sim. Quero caras que nem você, que conta piada, que seja simpático. Porque, né, eu aproveitei aquele momentinho, fiz piada, tudo que eu pude eu fiz. Você tá querendo me dizer que você indicou o Tomate? Indiquei o Tomate, cara. Não, e detalhe, essa história todos os músicos sabem, os amigos, né? Indiquei e ele não quis no primeiro momento. Porque ele, inclusive a gente fez o show agora, tributo pro Jô, fizemos 2 edições, foi uma agora faz menos de um mês, né? E eu conto essa história, o Del Derico puxa essa história. Cara, o Tomate não quis, né? Eu falei, pois é, o Tomate ele tava com a Fafá de Belém, já tava de saco cheio de viajar e aquela coisa, o artista, ele usa o músico por um tempo, depois o artista é o artista, ele troca a banda, ninguém fica sabendo. Mas pro músico é muito frustrante, então o Tomate tava meio desiludido, tinha se mandado embora da Fafá. Todo artista faz isso, fica com a banda um tempo, troca e o músico... Essa eu não sabia. Ah, sim, cara. Então, por exemplo, quando a gente fala de Fafá ou fala de Ivete... Qualquer músico, qualquer banda. Não é uma banda Skank ou Paralamas, não. É um músico... É o artista. O artista. E tem a banda. Obviamente, como uma empresa, você troca os funcionários, né, as peças, às vezes te dá um prejuízo, você tem que ter uma readaptação. Mas, por outro lado, tem uma renovação. Então, mas aí que tá, a gente não sabe, mas aquele guitarrista não é o guitarrista da vida inteira do cara, então? Não. Ah, Às vezes por ele e às vezes por causa do artista. Entendi. O cara vai fazer uma turnê não sei aonde e o produtor musical fala, cara, vamos trocar a banda, eu quero colocar uma banda mais jovem, quero colocar uma banda mais velha, eu não sabia quero disso. trocar, pô, eu conheci um cara da sanfona, um sanfoneiro que é incrível. O Tomate tinha saído da Fafá. Tinha sido mandado embora, ele e a banda inteira, se não me engano, da Fafá. Eu lembro que ele me contou, putz, a gente tava indo pra Portugal, que a Fafá faz um sucesso absurdo lá. Sei. E a gente foi mandado embora no aeroporto, eles estavam super tristes, a história é mais ou menos essa, tá? Meio telefone sem fio, mas mais ou menos isso. Quando eu liguei, falei, Tomate, quer ir? Ele falou assim, não, o que eu vou fazer lá? Ele é bem assim, né? Ele vou para os Estados Unidos morar, ele tinha essa ideia de ir para os Estados Unidos hoje, inclusive ele mora lá. Daí eu falei, Tomate, eu acho que é legal. Daí, por quê? Eu lembro falando para ele, cara, o teu vizinho, que não te conhece, que você vê você com a guitarra, vai falar, puta, esse cara já foi no Jô. Isso muda pra caramba. Isso muda demais. Demais, ainda mais naquela época. Demais. Ainda mais naquela época.
E ele não quis. Aí, eu lembro assim, cada detalhe. Eu tava indo pra Ilhabela. E aí, eu lembro que ele me ligou pra falar que queria ir. Ele me chama de cabeça, tô a fim de ir lá. Tá bom, deixei um recado pro Osmar Baruti, que era o Osmar que marcava, na secretária eletrônica do Osmar. Falei, Osmar, é o Marcinho, eu lembro todos esses detalhes. Porque eu tava pensando quem que eu levaria. O Tomate era um cara que se encaixava perfeitamente no que o Vini me falou. O Tomate é um cara engraçado, adorava piada, que nem a gente, tem um humor parecido com o da gente, assim, de contar piada pra caramba. A gente Toca pra caralho. Isso aí nem fala. Nem Toca fala. pra caramba. Indiquei. E aí deixei o recado na secretária, daí depois passou um tempo, o Tomate me ligou em casa. Cabeça, obrigado, gravei lá, foi do caralho. E aí a história, né, pra ele foi um pouco mais... teve um final diferente, né? Ele gravou, o Jô adorou ele, também foi que nem eu, foi esperto, levou ele Tomate porque ele tinha um Fusca vermelho, levou foto pra pôr no telão. Eu era Tomate porque tinha um Fusca vermelho, mostraram no telão e toca pra caramba, um cara bonito, fala bem pra caramba, aí... O Rubinho, que era o guitarrista, pra quem não lembra, era um barbudo. Barbudão, que tinha até um personagem que não falava, não ria muito, né? Era legal porque o Rubinho tinha... eu vou falar rapidamente, esperando que você não erre, jo@uau.com.br. Aí nem lembro disso. O Rubinho, ei. Isso! Ele só falava o R no final. Ele não falava nada. Aí o Rubinho faleceu, teve um aneurisma. E obviamente tinha que ter um substituto. Guitarrista? O baixista era o Bira. Ele baixista era o Bira, isso. Tá. E aí o Rubinho teve um aneurisma cerebral, foi meio fulminante a morte dele. E aí o Tomate foi substituir, tava bem na boca da galera, assim, tava próximo ali, né? Chamaram o Tomate, aí eu lembro que ele me ligou, cabeça, cara, eu vou substituir o Rubinho, né, lá, queria te agradecer, da indicação, tudo começou ali. Mas de fato, cara, eu acho que ele se encaixava muito mais do que eu pra ficar, assim, né? O perfil era muito mais dele do que meu. Entendi. O Tomate é um cara, ele tinha estudado fora, lia partitura, já tocava jazz. Não tem nada a ver com o Tomate, tá? Tem a ver com a oportunidade. Se você ficou, de certa forma, frustrado por não ter sido você? Não, na época não. Não. Eu acho que depois eu cheguei até a pensar, muita gente falava isso, por que você não foi, não te chamaram? Mas eu sou muito, não é nem pessimista, sou realista. Eu achei que naquelas circunstâncias o Tomate se encaixava muito mais do que eu naquela história, entendeu? Não era pra ser aquele momento. Eu acho que eu não era, não era, eu sei lá, cara, não se encaixava. Acho que até outros mais do que eu, assim. Isso aí já era na Globo já, né? Não, era no SBT. Ainda no SBT? No SBT. E aí eu lembro direitinho quando a gente se encontrou numa feira de música que tinha em São Paulo, o Tomate falou, cabeça, putz, eu quero te agradecer de novo, a gente agora vai pra Globo e eu vou também, porque foi uma das exigências do jogo, foi levar o sexteto todo mundo junto. Foi levar junto. Inclusive, acho que era quinteto, na sexteto já. Tinha entrado o Chiquinho e depois entrou o Tomate. O Chiquinho era dos metais, né? O Chiquinho entrou depois também. E aí ele levou e o Tomate falou, cara, nós vamos pra Globo junto com... enfim. Talvez nessa hora, assim, claro, todo mundo quer. Quando você vê a pessoa bem, né? Música, ainda mais música que bate cabeça pra caramba. Você vê um cara com uma estrutura daquela, né? Ganhando salário e tudo, né? Talvez, e o músico é aquela turma meio sem era nem beira, né? Super honesto. Eu sempre falava, cara... Claro que eu gostaria de estar, mas eu acho que naquela circunstância o Tomate tinha muito mais a ver do que eu lá. Do jeito de tocar, mais preparado para aquela circunstância, sabe? Eu acho que ele era muito mais a ver. Eu era mais para ser um convidado de novo ali, sabe? Do que ficar ali no sexteto. Mas adoraria, né? Tanto que depois isso aconteceu. Né? Só que teve um momento que o Tomate ele ficou doente. Isso. O que aconteceu? O que ele teve? Então, vamos voltar. Aí eu fui pro Faustão. Então beleza. Então... O Jô ficou com o Tomate. Não teve nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Como é que chegou até você? Faustão, eu tocava na banda de um cara chamado Bocato, que é um músico, um trombonista. Que é um trombonista que tem um nome, que isso é muito difícil. O cara, como trombonista, tem um nome, assim, no cenário musical. Poucos... Deixa eu te perguntar de novo, até pra eu conseguir aqui depois recortar essa parte, porque essa parte é importante. Tá. Como é que você conseguiu? Como é que você chegou? Como é que foi o processo pra você entrar no Faustão? No Faustão. Então, eu tocava na banda de um cara chamado Bocato. O Bocato é um trombonista, e vou até frisar. É difícil ter um nome, duvido que você me fale um trombonista famoso. Não. Né? É muito difícil. Eu não conheço ninguém, não é nem famoso, não conheço ninguém que toca trombone. Pois é um instrumento que não é tão comum, mas tem excelentes trombonistas pelo mundo inteiro. Tem instrumentos de jazz, de orquestra, de banda, de fanfarra, um instrumento muito importante. Porém, poucos trombonistas são famosos, pouquíssimos.
E o Bocato tinha um nome muito grande no cenário paulistano, principalmente. No cenário nacional. Trombone é aquele que de vara. O dele, do caso, era de vara e tem o de pisto também. Tá, Tem o trombone de pisto, que você tem os registros ali igual o trompete, e tem o de vara. tá, ok. Que é mais difícil ainda porque as notas não estão ali, né? Você tem que achar. Tem que achar. Na vara, Ok, mesmo, ok. né? E aí o Bocato era um excelente trombonista e tinha um trabalho de música instrumental assim, super conceituado e tal. Eu já era muito fã dele, né, como músico e tal, porque ele era um músico de jazz e tal. Para resumir, o Bocato fez uma banda, montou uma banda de funk music, de funk dos anos 70, 80, e me convidou para tocar nessa banda. E toquei um tempão com o Bocato, a gente se tornou muito amigos, né? O Bocato é um band leader, assim, incrível, arranjador e tal. E o Bocato fazia os arranjos pro RPM. O Paralamas tem o trio lá, né, que são os três, né, os principais, e tem a banda de apoio. O Skank também tem, né, o Jota Quest também tem, os metais, tem o teclado, às vezes que não faz parte da banda, mas tá ali de apoio. E essa banda sempre tá junto. Sempre tá junto. Quando é televisão, não vão. Quando é TV playback, alguma coisa assim menor, não vão. Mas no show, sim. Quase todas as bandas têm. E eles não põem isso no disco, né? Não põem na cara ali, né, da mídia. E o Bocato fazia os arranjos do RPM. E o Schiavon, que era o líder do RPM, junto com o Paulo Ricardo, né? Tecladista, foi chamado pra fazer a banda nova do Faustão, que ia trocar de banda. E chamou o Bocato, que já era amigo dele, que já fazia o trabalho com RPM, pra compor a banda do programa do Faustão. E pediu indicações. Pô, a gente precisa de uma banda assim, 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 com alguns requisitos que o Faustão tinha colocado pra ele. E isso foi um processo, né? Aí o Bocato falou, puta, eu tenho um guitarrista, que eu confio. Porque pra circunstância que o Schiavon passou, eu me encaixaria perfeitamente, ia tocar as coisas na hora, que era o meu forte, né, talvez, né? E já tinha feito televisão, sabia falar, tudo isso ele colocou. Cara, precisa de um cara esperto, que o Faustão pode me mandar uma pergunta ali, puto, o Bocato me bancou. Eu tenho guitarrista. E levou o trio de metais dele. Então foi a turminha da gente, assim, que eu já tocava com os caras ali na banda do Bocato, e deu certo, cara. A gente fez um teste ali já meio valendo, e entramos. E olha que curioso, né? O Bocato, eu nem sei quem é. Se você me mostrar uma foto dele, eu não sei quem é. Pois é. E o guitarrista, ele se sobrepõe. Ele aparece mais do que os metais, né? Sem dúvida. Eu até falei, é difícil um trombonista ter um nome e ser líder, né? A não ser no jazz, né? Mas eu acho que você ficava até mais à frente ali com a guitarra. Mas isso aconteceu mesmo. Aconteceu, então. É engraçado essa exposição. Até pela natural. ordem, ordem de uma banda, né? O vocalista, o guitarrista, o baixista, o baterista atrás, né? Isso é normal. Os metais sempre atrás. Porque eu te falei, como eu falei do Paralamas, por acaso, há pouco tempo. Eu vi agora no Lollapalooza. E eu, como músico, sempre presto atenção, conheço geralmente a galera que tá atrás, né? Geralmente conheço. A gente falou de músicos de banda, né? Eu vindo aqui pro podcast, estamos falando com o guitarrista da Ivete Sangalo, que ninguém sabe o nome, né? Mas que é um grande amigo, que inclusive tem o mesmo patrocínio que eu, mas é o guitarrista da Ivete. Ele leva esse título também, porque tocar com a Ivete não é qualquer um. Não. Entendeu? Não é qualquer um. E o nome dele é Léo Brasileiro, por acaso. Léo Brasileiro. É um baiano que toca com a Ivete. Só que no nosso meio musical, Zé, é mais ou menos como a comédia. A gente sabe dos famosos e tem aquela galera que é tão boa quanto, mas talvez não tenha acontecido. Ali. Mas trabalha com isso, sobrevive disso. E vive disso, vive tá super bem. bem. Às vezes vive melhor que o outro, porque por exemplo, a Ivete tem uma demanda de shows absurda. Só que o destaque é ela, então a banda fica atrás. Para os músicos que, né, pro meio musical, pro nicho musical, a gente acaba conhecendo. Porque cruza em programa de TV, o cara tem as redes sociais que a gente, né, que nem eu sigo o cara que toca com a como é que chama? Com a Pink, por exemplo. Eu conheci ele, vi o cara no Rock in Rio. Eu tô sempre vendo a banda. A cantora a gente já sabe, né? Puta, aqui que tá essa foto, fui lá, segui o cara. Procurei pra caramba, achei o cara. Aí sigo o cara, entendeu? A guitarrista do Michael Jackson, ela é famosíssima pra gente. E, pô, vi ela tocar na China, nos Estados Unidos. Então, a galera, os músicos vão atrás. E ela tem esse título, que nem eu falo do Faustão, toquei com o Michael Jackson. A guitarrista do Michael Jackson. Ela tocou com o Michael Jackson desde sempre? Tocou muito tempo. É aquela moça loira que usa um óculos Ray-Ban ela é uma no Super Bowl? Ela tem uma coroa, assim, já. Ela é meio coroa, assim. Eu vou te mostrar a foto. E ela tem esse título aí, então ela tocou com o Michael Jackson. Tira proveito disso, inclusive tocando solos que ela tocava no Michael. E os workshops dela, a galera quer saber como era a relação. Chama Jennifer Baton, ela chama. Legal. Sobrenome eu não sei se fala assim, mas enfim, mas quando eu vi ela na China, tocando ali no stand do patrocínio dela, e eu, fui lá tirar foto com ela, tentar conversar um pouco, enfim. Sabe, então pra gente, pros músicos, importa muito essa galera que tá nos bastidores. Só que realmente quem fica conhecido são os artistas e às vezes a banda
A própria banda, quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo. Capital Inicial. Ah, Tem o guitarrista que é o Ives Passarel, que era do Viper, que é o guitarrista do Capital. E tem o meu amigo Fabiano Carelli, que fica atrás. Que faz muito, vai pra frente fazer o solo, mas ele não sai no disco. não sai na capa. Não. Se é pra ir num programa de TV, que tem um playback, alguma coisa, vão os 4. O Fabiano vai só pro show. Entendeu? Mas ele é peça fundamental ali na banda. Entendeu? Entendi. Então existe isso daí, sabe? Pra caramba. E a gente conhece. Tá. A gente falou agora há pouco de guitarrista e tal. Recentemente faleceu o guitarrista do Chitãozinho e Chororó. Meu amigão, Marcelo Modesto. Marcelo Modesto, né? Incrível. Então quem trabalha no meio da música Perfeito. conhece... Exemplo perfeito. Perfeito. E eu não Perfeito. conhecia ele. Nossa, Me comentaram lá na rádio que eu trabalho, comentaram, acho que ele morava aqui em Campinas, sim, se eu não me Campinas, engano. claro. Já fiz workshop na escola dele, toquei com ele. Que tem esse rótulo, né? Olha, ele é o guitarrista do Chitãozinho e Chororó. Fez a vida dele certamente com o Chitãozinho e Chororó. Porque esses cantores, né, artistas que estão de frente, eles têm muita demanda de show, né, Zé? Então, pra gente que toca, ainda é um mercado muito... É um mercado muito interessante, porque você, às vezes, tem, 20 shows no mês, com um cachê razoável, com uma infraestrutura legal também, que o cantor vai em lugar... Ficam hotéis legais, apesar de ser uma rotina muito estressante, né, Zé? Mas você acompanhar artista, você às vezes faz sua vida. Eu conheço vários amigos, tem um amigo meu que fez a vida com o Leonardo, cara. Que é um baterista, o Cláudio Baeta. Ele fez a vida inteira com o Leonardo, sempre foi a banda do Roberto Carlos, eles são... Se você vê na TV, eles estão anos, cara, envelhecendo com o Roberto. Como é que é o nome do maestro? Eduardo? O Eduardo Lage? Com Eduardo Costa, Eduardo Lage. Eduardo Lage, Mas eu falei né? Eduardo Costa. Então, e acabou ficando famoso porque... Exato, tem esse título do maestro do Roberto Carlos. Então, isso dá, até pro nosso meio musical, Zé, dá um respaldo pro cara interessantíssimo, né? O baterista dele, que tem tanta gente que... já vou lembrar o nome dele. Já fez muito substituição no Faustão pra gente. E quando ele ia fazer a substituição pro baterista da gente, o Faustão conhecia ele da banda do Roberto Carlos. Então falava, agora me fugiu o nome, me perdoem. Não, imagina. Mas ele era um cara incrível, mas ele tinha, toca com o Roberto. Até pra gente, que legal, né? Porque o cara tá perto de um artista gigante, entendeu? Eu assisto muito um podcast do Piunti. Não sei se você conhece o Piunti. Conheço. O Piunti acho que é um jornalista mais especializado com sertanejo. Exatamente. Cara, aliás, provavelmente ele não assiste, ele não me conhece, mas Piunti. Se um dia você assistir, parabéns, você é um cara incrível. O podcast dele é muito legal. Muito legal. Porque eles não falam só de sertanejo, eles falam de música. E ele estava comentando, uma vez estava comentando com, acho que era um compositor, alguém, não vou me lembrar, que falou do Chororó. Falou assim, cara, o Chitãozinho e Chororó só está lá onde está porque eles são extremamente criteriosos. Eles são extremamente técnicos, especialmente o Chororó. O Chororó é um cara muito assim, num linguajar não é... Você vai entender o que eu tô falando. Ele é chato. O Chororó, ele é chato. Sim. Porque ele quer a coisa eximiamente... Porque o público pagou o ingresso e merece a coisa perfeita. Então, se no meio do show ele escuta um acorde errado, tipo, opa, ele já no meio do show ele olha pro lado e fala, por que você tá errando uma coisa básica? Né? E depois ele chega no pós-show e fala, viu, o que aconteceu? Que era um acorde simples, você foi desatenção, aconteceu alguma coisa e tal. E aí eles comentaram do guitarrista, que ele tava tanto tempo com o mesmo guitarrista, que ele sabia que assim, esse cara então, tem um nome. Não erra, esse cara é tem perfeito. Um nome pra essa função, inclusive chama sideman. É o cara que tá do lado do artista. Chama sideman, é um título mesmo. Que a gente... eu sou sideman da Ivete Sangalo, sou sideman do Chitãozinho e Chororó, eu sou sideman do Jota Quest. Não é o cara da banda, mas é o sideman. É o músico? É o nome dessa função, do músico que não é o músico principal. E existe, inclusive, eu tenho um grupo de guitarristas que são todos sidemen. Então tá o guitarrista que toca no The Voice, que é o Torquato Mariano, é um argentino radicado no Brasil, que é uma fera. E ele foi produtor e diretor musical de muita gente, então do Flávio Venturini, do Ivan Lins, hoje ele toca com o Djavan. Tocou com o Djavan um tempo, agora voltou na banda do Djavan. Mas ele é um excelente sideman. O que é o sideman? Qual que é uma boa função para um sideman? É o cara que sabe tocar pro artista, que tá pronto para qualquer situação, não só para dar tocar bem, mas assim, o cara queria um solo, aqui o cara tem o equipamento para isso, tem o posicionamento para aquilo, não é o cara que quer aparecer, ele tá sempre ali do lado, somando com o cara. Se tem que ir pra frente fazer um solo incrível, ele faz. Se tem que fazer um solinho moderado, ele sabe trabalhar a partição. É o perfeito sideman. Sideman, que legal. Sideman, é um nome de um título. Inclusive os sidemans são super
rigorosos com o equipamento, estão sempre procurando. Esse cara, inclusive, é um bitolado. E o grupo é bem isso, todos são sidemen. Tem muito. Então uma banda pode ter. Mas assim, uma banda pode ter vários sidemans? Pode. Deve ter, inclusive, né? É que assim, o sideman geralmente é um título para baixista, é mais relacionado a baixista e guitarrista. Ah, legal. Mas o baterista não deixa de ser um sideman, ele tá do lado. Mas o baixista e o guitarrista ele pode se movimentar um pouco. Ele tá ao lado do artista. Ao lado. Por isso que é o sideman, ele tá do lado. Legal. Geralmente essa função é mais pra guitarrista até do que pra baixista, mas assim, pô, eu sou sideman do tal cara. É que você falou aí de o guitarrista do The Voice e tal, aí me bateu um negócio assim, existe uma legião de músicos que a gente não vê. A maioria. E que estão lá trabalhando, Isso. ganhando pão, tocando a vida. A maioria. E são importantíssimos para que o show aconteça. Ontem, por exemplo, vou te falar 2 exemplos que aconteceram muito fresco, tá muito fresquinho. Hoje falei com o Léo Brasileiro, que é guitarrista da Ivete Sangalo, há muito tempo já. Entrou no lugar de um outro que eu já conhecia também, que era meu amigo da época do Faustão. Que a gente acaba conhecendo. São os sidemans se conversando ali, né? E a gente faz o trabalho paralelo a isso, né? Através dos patrocínios, por exemplo. Então, através da Tajima, que é meu patrocínio principal, hoje eu cuido dos artistas da Tajima. Então, eu tô sempre recrutando esses caras. Então, quando eu levo a informação pra Tajima, eu falo, pô, esse cara toca com a Ivete. É legal você ver a Ivete ter a guitarra da Tajima ali com ela, porque ela é grande. Então, se ela vai na Globo, que ela frequenta, ela permeia todos esses meios de comunicação, o guitarrista é o da Tajima. A gente fala... Aí os caras falam, pô, eu vi o guitarrista com uma Tajima. É porque ele tá no nosso time. Ontem conversei com o sideman do Fagner, que é um gênio, aliás, é um violonista chamado Kainan Cavalcante. Era um outro, agora é o Kainan. O Kainan também usa Tajima. E o Kainan é o sideman do Fagner, ele faz shows às vezes em duo com o Fagner. O Fagner toca, modestamente ali, as composições dele, tem que ter um sideman foda pra segurar a onda do Fagner e tocar junto com ele ali tudo que ele espera que o cara toque. Então ele tem que até às vezes tirar um pouco a mão do virtuosismo dele, pra poder servir. Então ele é um excelente sideman pro Fagner. Ele nunca sobrepõe o artista principal. Não pode, cara. Mas na hora que ele fala sola, ele tem que ir pra frente e solar. Então conversei ontem com o sideman do Fagner, conversei com o baixista que é sideman do Zezé de Camargo, que é o Hélio Bernal. O Hélio toca muito tempo com o Zezé, na formação de banda. A gente queria um show do Zezé, então fui conversar com o Hélio. Hélio, como é que a gente pode fazer? O Hélio também usa instrumentos da Tajima. Então, quando você vê o Zezé tocar, você vai ver um baixista usando os instrumentos da Tajima. Então, pra gente é legal isso. Eu tô sempre olhando isso. Que legal. E, se possível, o artista também. Hoje o Fagner usa a Tajima. Através do sideman, a gente chegou nele, que é o Kainan. Kainan, você não tem como... Depois de querer dar um violão pro Fagner. Então, leva o Fagner na fábrica. Lá ele levou. O Fagner é um cara super acessível. E levou através do sideman, levou o Fagner lá e a gente deu um violão pro Fagner. Entendeu? Que legal. A Ivete apareceu várias vezes tocando com o Tajima por causa do Léo. Demos 3 guitarras para ele, mas incríveis. Com esse interesse e interesse no artista também, nele. Lógico. Porque, paralelo a isso, o Léo faz um excelente trabalho dele, né? Que é o instrumental, às vezes acompanha o Gil, às vezes vai pro trabalho dele solo num Sesc. E ele é nosso músico, entendeu? Então é muito interessante. E tem os artistas solo. Eu hoje sou solo, né? Mesmo no Faustão, a galera que me conhece, puto, o Marcinho tá lá. Porque eu já tinha esse trabalho antes, de revista, de TV que eu fazia, que você sabe. Quando você vai lá, você soma. E, cara, quando você chegou no Faustão, com certeza, alguém falou, viu, ele já até, inclusive, passou pelo... Não, ele mesmo. Eu lembro que eu fui gravar o Silvio Luiz, tinha um programa que tinha música e esporte. E aí me queriam levar um artista, um músico que fizesse algum esporte. Eu, como eu surfo, levaram um campeão de surf, que é o Jojó de Olivença, foi dos anos 80 ali, um campeão. E me levaram pra gente conversar sobre música e esporte. E o Silvio Luiz, eu falei, putz, Silvio, eu tô entrando no Faustão ali, mas ele já viu o que você faz? Porque lá não tinha chance de mostrar. E ele falou pro Fausto, e alguns outros falaram também. E aí eu lembro que na primeira reunião, o Fausto, quem que é o guitarrista que toca 2 guitarras, meu? Daí era só eu que tinha. Ele falou, sou eu. Então, o Silvio Luiz me falou de você. Olha que legal. A informação chega, então pra ele era legal ter um músico na banda que tocava 2 guitarras. Que tinha já uma historinha, entendeu? É muito legal. Isso chega nele, não só eu, como os outros músicos lá também, né? Legal. Por exemplo, o nosso cantor, o Nil Bernardes, fazia preparação vocal produção e preparação vocal do Zezé. Então, quando o Zezé entrava, o Leonardo, tudo, a galera do sertanejo conhecia a galera lá do sertanejo que tava lá fazendo parte da banda. O Nil Bernardes, eles não me conheciam. Aí eu lembro que entrou uma vez a Vanessa da Mata, conhecia o Bocato. A Sandy conhecia o Bocato, me conhecia, o Júnior me conhecia. Então, quando espirrava pra gente, puto, o Marcinho eu conheço, o Bocato eu conheço. Não, a galera do meio do mainstream ali se conhece. Se conhece, né? Legal.
Né? E tem artistas que prestam mais atenção nisso, tem menos, né? E o Faustão era legal, cara. Ah, ele é muito Eu vou legal. voltar a falar dele porque ele dava o crédito assim, ó. Na bateria, fulano de tal. Exatamente. Na guitarra, não sei o quê. E o câmera ia filmando um por um. Exatamente. Isso é valorizar o músico também. Por né? um. Esse é um dos poucos caras que faziam isso. O Jô, que trocava, né, também com os músicos, deu fama pros caras, de certa forma, né? Pra gente que toca, você também toca, né? A gente presta mais atenção. É engraçado. Eu não toco bosta Não, nenhuma. toca sim, você é ligado à Imagina. música pra caramba, tanto que nosso papo tá musical pra caramba, porque você manja. Mas tem muita gente que não presta atenção nisso, Zé. Sabe, o Derico conta um monte de história. O Derico é o saxofonista do Jô, ficou 28 anos lá. É o Tomate, é o Bira, confundem ele, né? A gente é ligado pra caramba, tem gente que não é ligado nisso, né? É só o artista. Não, ali. eu toquei o exemplo do Faustão porque era legal porque ele falava. Porque assim, vamos supor, vai Muito. entrar a Anitta, né? O dia que a Anitta foi no Faustão. A galera, a plateia tava. Ai! Na hora que o Faustão começava, na guitarra! Isso. A galera já começava a Ele gritar. faz questão. Então era legal de ver. Então, mas por que ele Que tinha a galera isso? prestava atenção, e assim, a Anitta vai começar. Mas eu gostava de prestar atenção nos nomes. Então, você sim, porque você é legal da música, mas imagina a família do cara, que legal É, também. legal pra caralho. Porque a maior frustração é a nossa chance de aparecer num lugarzinho ali. É. Vai lá, fica do lado do cantor, às vezes mostra pouco, só mostra o cantor, não mostra o solo, etc. Muito legal, cara. Você Era faz muito legal aqueles isso aí. minutinhos, segundinho de fama pra um cara que tá anos com o artista ali, sabe? Tá, aí vamos voltar voltando no Faustão. Vamos lá. Você tava na banda Domingão. Isso. A banda Domingão, tava você na guitarra, o Esquiavão tava nos teclados. Isso. Tinha um maestro, Tinha um maestro. E vocês Três ficavam cantores. numa estrutura. uma estrutura lá em cima. elevada assim, lá, né? Numa estrutura elevada. No começo, depois a gente desceu. E era legal que o Faustão do nada ele falava, viu, puxa aí tal coisa aí. Ou então quando ele falava pro artista que ia fazer playback, Isso. faz Fazer ao uma- vivo aí. fazer um ao vivo. Aí vocês Quer tinham ver? Só que- pra te dar eu ia falar isso, só pra te dar uma informação. Eu associo essa ligação do Faustão com música ao vivo e esse reconhecimento ao músico por causa do Perdidos na Noite. Porque ele era pequeno e as bandas iam tocar lá e montavam. Ele falava isso a vida inteira. As bandas dos anos 80, Paralamas, o Traje a Rigor, que ele ajudou muito, também ajudaram muito o programa. Os caras montavam o próprio equipamento, tinham que ralar ali, porque não tinha uma estrutura. Não tinha nem hold direito. Não tinha road direito. Então ele era muito grato a essa galera dos anos 80, porque ajudaram o programa a fazer o programa dele. O Perdidos era legal. Então ele sabe quem é bom, ele viu isso acontecer ali, em loco. Por isso que o negócio do quem sabe faz ao vivo, porque os caras tinham que fazer ao vivo ali. O Perdidos é legal porque o Faustão chegava no Legião, por exemplo. Esse aqui é o grande Renato Russo. Antes de começar a tocar. Isso. Ô, Renatão, você é russo mesmo? Ele... então. Isso, afinando o instrumento. É isso. Afinando na hora. Hoje, Cara, eu lembro. impossível isso. Ele né? não esquecia isso, essa gratidão que ele tinha e a valorização pro músico que toca mesmo, assim, ao vivo. Porque ele viu isso acontecer. Ele trabalhou em rádio e viu esses caras ali ralando, ali, tendo que tocar com som ruim, sem produção, sem hold, sem um cara que monta, né? Enfim. Tá. Dessa época do Faustão, qual o momento ou passagem que você achou muito legal? Ou por um músico que foi lá, ou por uma coisa que aconteceu lá. Você tem Puta, alguma, um monte, cara. alguma que se destaca? Com a gente, o Felipe Dilon, eu contei essa história algumas vezes já, até em stand-up, né, que se virou história pra mim. Mas o Dilon, ele... Ó, só tô te avisando antes É. que eu fiz questão de não assistir os podcasts que você foi. Ah, sim. Não, mas Se eu repetir a pergunta, você me desculpa, mas eu não queria não. chegar com pergunta repetida aqui. Não, mas não tem. É que não- as minhas histórias também não tenho tanta história Não, assim. mas né? você tem muita história. Mas eu queria saber uma história legal. Essa do Felipe Dilon, como é que foi? Esse Dilon pra gente foi muito legal, porque talvez eu não tenha contado isso em nenhum lugar ainda. Já contei em outras ocasiões, mas em podcast eu não lembro de ter contado, não. Tentar resumir pra gente conversar mais. O Dilon vai ao programa, ele tá estourado, né? Pra referência da galera, o Dilon fez aquela... Música do Verão, né? Música do Verão, entre outros sucessos ali. E aí, a minha função na época, a gente era bem começo da banda, a gente ainda tava se fixando ali como, né, ganhando pontos com o Faustão, né. Vai o Felipe Dilon, ele ia fazer playback, ou seja, a banda não ia acompanhar. E mesmo porque a gente tava no começo ainda, a banda ficava lá em Simão mesmo ainda, o artista mal via a gente, de tão longe que a gente tava. E a gente foi ganhando notoriedade, a gente foi descendo até ficar do lado dele no final das contas ali, né. E aí o Felipe Dilon entra pra fazer playback e o Esquiavão me liga isso dias antes, né, com as atrações, assim, o que ele tinha de informação ele me passava. O Esquiavão era responsável pela banda, era o líder da banda? Líder da banda e depois virou diretor musical. Nessa época ele era simplesmente o líder da banda Tá. e as informações vinham pra ele, vai o tal cara, vai o tal artista. Marcinho, como era rock, mais pra guitarra, né, o negócio do Felipe Dilon, puta, faz uma cifra aí, né, de todas as músicas do Dilon. Cara, todas, eu fiz todas, cara, do disco inteiro do cara.
E assim, as guias que a gente chama, né? Então, a música do verão. De colocar o CD no aparelho de som e tentar pegar, ou Do jeito que dava, né? Ele pouco se importava. já Mandava... tinha Cifra Clube nessa época? Ou Não, não nada. tinha nada disso. Nada Tá, disso, tá nada bom. disso. Mas também não iria. Como eu tenho ouvido. Você é músico? Sou músico, eu vou lá. Ok. Era a minha função, né? Uma das Ok. minhas funções. Depois essa função aumentou pra mim por conta das coisas bem-sucedidas que a gente Tá. teve, dos momentos bons que a gente teve. Mas eu fiz a guiazinha ali mal feita, que eu sempre escrevi muito mal também. Fiz pra todo mundo uma guiazinha, tira xerox pra todo mundo. E ali, o que ele pedir a gente vai, mas acho que ele não vai pedir nada. Esse era um negócio. Então você fazia 10 músicas pro cara talvez pedir uma que você tinha que achar ali na hora e talvez não pedisse. Tá. E várias vezes não pedia nada. A gente ficava ali, puta trampo que eu tive. Puta trampo. E não rolou nada, a gente nem apareceu, e tá tudo certo. Rasgava o negócio, ia pra casa, e o resto era história. Aí eu lembro que o Felipe Dilon, mais ou menos isso que aconteceu. Ele entrou lá pra cantar com o playback, o sonoplasta errou. Colocou uma coisa diferente. Aí o Faustão daquele jeito dele, cabeças vão rolar, não sei o que lá, fez errado. Já era playback, o cara colocou a faixa errada. Errado, cara. Ok. Daí o Felipe Dilon, também inexperiente na ocasião, também. Eu tô contando mais ou menos o que foi, tá? Ok, Talvez não tenha sido exatamente assim, mas o Felipe Dilon, pô, não é essa música não, tá? Daí eu falo, tira aí, meu, não sei o que lá, computador, não sei o que lá. Meu Deus. O cara parece que errou de novo, cara. Ai. Aí ele, vamos lá, ao vivo com a banda. Cara, e a sorte que eu tinha escrito tudo. Aí puxei e o Felipe Dilon cantou ao vivo com a gente lá. Cara, resumindo, foi isso. E foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal pra todo mundo. Pra ele que cantou ao vivo, pra gente que segurou a onda. Aí eu falo assim, porra, meu, aquele dia lá... E ele falou isso fora do ar com a gente. Pura, aquele dia lá... Eu lembro que nessa época a banda ainda tava se entrosando, a gente bateu a mão um no outro. Puta, que legal. Puta, saiu, cara. Salvamos o cara. Cara, que legal. Fora adrenalina, né? Aí mostra a câmera, mostra a gente. Tudo ao vivaço. Ao vivaço. Isso, cara, isso é uma história de trocentas milhões de outras. Meu Deus do Entendeu? céu. Cara, eu imagino o pânico da galera. Então, nessa época o Esquiavão era simplesmente o gerente da banda. A gente Ah. não tinha acesso, né, às informações. Era tudo como eu te falei. O Felipe Dilon vai, tira todas as músicas. Pode ser que ele peça uma. Acho que não. Quando o Esquiavão se torna diretor do musical, a coisa muda. Ele já tem informação privilegiada. Galera, ó, o cara vai cantar uma música, vai ser essa daqui e tal. Pode acontecer de pedir essa. Vamos ensaiar essa? A gente se preparava. Mas no Dilon, o cara, não, vamos dar um passadão aí, achando que não ia rolar. E rolou. Então essa sucessão de situações assim, foram dando moral pra gente. Puta, a banda é boa. Quando ia os sertanejos, a gente tinha os caras, né, como eu falei, o cantor, o Nil, e o Caixote, que era o maestro, eram produtores dessa galera. Então os caras se sentiam em casa. A Vanessa da Mata ia, tava o Bocato. O outro ia, tava eu. Então eles se sentiam meio, pô, que legal, banda é foda, hein? Né? Tinha de todos os setores. Os caras que iam já conheciam mais ou Já menos conheciam, a banda. total, Ok, às vezes ó, total. legal, Às vezes é o cara que, beleza. aí o Já tocou comigo. Principalmente sertanejo. Ó, o Caixote ali que fez, produziu meu disco, o Nil, aí o Faustão, caramba, todo mundo que vem aqui conhece vocês. Legal. E fora, o Silvio Luiz falava de mim e do outro. Então isso foi dando, primeira reunião, lembra que ele, porra, meu, são famosos, hein, meu, os caras estão... E a ideia do Faustão era exatamente essa, só pra contrariar, tá lá no Manaus, então não precisa vir a banda inteira, nós temos uma banda que vai acompanhar vocês, eles se sentiam seguros. Vem isso. só Alexandre Pires aí. Vem só Alexandre... Não era isso, mas mais ou menos Não, isso. ok, mais ou menos Mas o isso. sertanejo era. A demanda tinha que ser bem... Aí era isso, cara, a banda funcionou. E a gente foi ganhando notoriedade, foi descendo, até ficar do lado dele, cara. Lembra que eu ficava do lado do Fausto. Engraçado que vai descendo lá de cima. Vai descendo, vai e ganhando, ficando embaixo. né, vai ganhando confiança. Espaço. E aí o que você falou, e o guitarrista, Marcinho Eiras, bicho, esse cara toca bem, e alguém se apresentar no Se Vira nos 30, a gente tinha que preparar os números, né? O cara não tinha, às vezes não tinha um playback, não tinha uma fita pra levar, não tinha um CD. A música de sinuca, que ele vai fazer uma atacada de sinuca, a gente tocava, a gente já tinha tudo na mão. A gente ensaiava isso às vezes. Golpe de mestre. Da música de carteado era isso. Música de mágica era não sei o quê. Tá, e vocês ficavam em função do Faustão Em função a semana inteira? Não, a gente tinha... durante o programa, sim. A gente ensaiava tudo lá. Ok, mas A banda ficava a postos. Nós e as bailarinas. vocês não trabalhavam só de domingo pro Faustão? A gente tinha um Tinha os ensaio ensaios. obrigatório à sexta e a manutenção durante a semana. A gente se falava muito durante a semana. Ó, galera, vai não sei quem. Puta, então vamos preparar o repertório pro ensaio, entendeu? Então, mas a minha pergunta é, vocês tinham que se encontrar? Na sexta-feira tinha um ensaio geral. Porque não tinha WhatsApp naquela época também. Não, depois tinha. Depois tinha as comunicações, mas no começo não. Então a gente tinha que se encontrar na sexta com o ensaio, já com tudo armado, pronto pra gente ensaiar o que ia ter no programa. Cara, que doideira, bicho. E muitas vezes no sábado parecia mudava. Né? Mudou a atração, era um pé. E fora o que era tenso na hora ali, que era ao vivo, né?
Entendeu? Não é que nem agora. Se a gente falar uma absurda aqui, o Gabi vai entrar aqui e falar, Marcinho, não fala isso não. E a gente vai se safar disso. Ao vivaço não Agora, tem se conversa. eu falar aqui no negócio ao vivo, acabou, cara. Não, quantas vezes voltou de break, voltou de intervalo comercial, era você tocando? Todas as vezes era assim. Era assim, né? Eu me lembro muito que voltava, era você com a cabeça baixa. Isso. O cabelinho meio que cobrindo o rosto. Isso, era essa e cena solando, aí. E a galera batendo palma. Não, e tinha que entrar cantando, geralmente, porque era, né? Não podia ter o solo na hora que entrasse, né? Então tinha que entrar cantando, tinha uma série de detalhes. Uma coisa muito tensa, eu falei isso com o Emílio do Pânico, né? Até tem um corte foda disso, que é da tensão da Dança dos Famosos, por exemplo, cara. Que era um negócio, era ao vivo com a banda no começo. Vocês tocavam a música ao das Danças dos Famosos ao vivo? Ao vivo com a banda. Ao vivo com o artista. Então, o que acontece? E era funk? Era... Tudo. Era foxtrot? Todos os ritmos, meu. Valsa? Então, esse era bem tenso pra todo mundo, porque o famoso ganhava um CD que a gente gravava pra ele com a música. E nesse CD tinha uma mixagem ali. Então, às vezes tinha uma guitarra tal, tem um pratinho que não sei o que lá, pra ele achar os passos, pra ele marcar, pras marcações. O professor, né? Fazia E ali no estúdio, que o cara não ouve igual um CD. Tá a banda ao vivo, puta, mas tinha um negócio que a guitarra não fez. Puta, cara, era uma tensão. Acontecia isso? Mas muitas vezes, assim, no ensaio. A gente ensaiava incessantemente sei. pro cara marcar. Daí, cara, você não fez aquele negócio. Cara, mas eu fiz aqui, não tá. Às vezes o cara não tá ouvindo ali embaixo, entendeu? Nossa, a gente saiu desse programa, cara, com peso, assim. Ufa, eu lembro uma época que tinha passo doble, o trompete, por exemplo, é o protagonista. O cara não pode errar uma nota. Então, daqui que é meio flamenco, meio né? espanhol. Aqui, Cara, os solos eram todos do trompete, cara. Então, rock era comigo. Imagina se fazer ao vivo sem errar aquilo ali. Marcinho, cara, céu, aí entra o problema de eu ser autodidata. Era uma deficiência, porque o cara que tá lendo ali tem uma segurança maior. Eu tava tudo de ouvido, cara. Eu tinha que decorar, meu trabalho era dobrado. Pra mim, apesar de eu estar acostumado com essa situação, o próprio trabalho pra mim era triplicado. Eu lembro uma vez, o Michael Jackson, a gente fez um número de Michael Jackson. Eu não lia, então eu não conseguia decorar uma parte de uma guitarra. Cara, o meu recurso era, peguei um foninho, na época era um iPod, enfiei no ouvido, fiquei até a hora de começar a música pra eu decorar aquela guitarra, cara. Porque eu não tinha leitura. Entendeu? Meu Deus. Mas tá, a banda boa, os músicos que iam lá conheciam, improvisava. Muito. A Dança dos Famosos, eu lembro que começava assim, ó. Tic, 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 tic. Só um detalhe, o Faustão reclamava disso. Ele não entendia que ele assistia programas internacionais, não tinha contagem. A gente fala, Faustão, qualquer banda do universo, o baterista que é responsável pela parte de ritmo, faz a contagem. Aí ele queria, às vezes, uma luz que tocasse um doce. Mas, cara, você não tem noção, porque a pulsação ali, ela vai até o final da música mesmo. É o do metrônomo ali, né? O metrônomo. O RPM da música ali. O RPM tá ali, né? Ele tá ali. Então, você tem que contar pro cara marcar, senão o cara não consegue começar, entendeu? A não ser que tenha uma introdução com a banda que o cara comece depois, entendeu? E foi um problema isso também. Não é RPM, é BPM que BPM, chama. Beats por minuto ali, isso, né? Isso. Que é aquele aparelhinho assim, que marca o compasso. O metrônomo, você falou bem ali. O baterista é responsável pelo metrônomo, pelo reloginho da banda, né? Ele tá com aquilo no ouvido, ele que coordena tudo o rolê ali. Se ele tem o negócio no ouvido, às vezes não tem. Muitas vezes o cara não usa o metrônomo. O cara faz na mão ali, lembra do andamento. Por isso que muito show ao vivo, que não tem playback, que não tem o VS, que a pessoa fala, o Virtual System lá, o cara é acelerado. Muita banda, né, que você vê show ao vivo, CD ao vivo, disco ao vivo, é mais rápido do que o original. O cara tá com adrenalina 1000, então o cara vai contar, ele já tá, né, a gente não percebe, mas, né, já se puxa pra mais. Várias entendeu? músicas. Várias. Todas as músicas. Tá, beleza. Vocês lá, os caras mandando bem pra caramba, os músicos que iam lá conheciam vocês, vai descendo lá de cima, chega a ficar do lado do cara, a volta do intervalo comercial você tocando. Isso. Tá todo mundo feliz. Pede um solo. Felipe Dilon tá lá, errou, vai, a banda agora. Tá tudo na mão, o diretor artístico, diretor musical, sabe quem é que vai, quais músicas vão tocar. Isso. Em qual momento que gira a chave e acabou a banda Domingão? Era a banda Domingão o nome, né? Então, putz, Zé, na verdade eu prefiro não contar essa história, peço pra galera ir lá procurar os motivos, é um motivo muito, muito chato, inclusive polemiquíssimo, tiveram vários boatos, inclusive, é uma pergunta interessante, porque, mas alguém fez uma coisa uma sacanagem lá, e a banda pagou por essa sacanagem. Vocês pagaram pato por isso? Pagamos por essa sacanagem, a princípio, essa história veio pra gente, a gente achava que não era verdade.
E depois ela foi posta na mídia como a história real apareceu na internet. E Poxa, que pena, cara. é uma pena. Assim, Zé, aquela coisa. A gente se recicla e se renova, se reinventa. Porque todo final de trabalho é sempre muito, muito estranho. Final de relacionamento, né? Sempre muito dolorido, quando não é das duas partes, né? Mas teve esse episódio. Teve um boato muito chato, inclusive, que a banda Faustão se recusou a acompanhar o Luan Santana e foi mandado embora. Isso é totalmente mentira. Depois a história real veio à tona. Ah, e saiu bastante coisa mentirosa a respeito. Muita. E a gente até acha que pagaram alguém pra fazer esse boato. Pra dar um motivo. Pra dar um motivo, pra ter uma justificativa. Tanto essa história real, né, que depois veio à tona, que a banda voltou pro programa. Sem a figura que fez a cagada. A banda volta, inclusive eu não voltei, não pensa que sou eu, porque eu também não voltei por outros motivos. Mas a banda volta sem essa peça e dura um tempo lá e depois acaba de novo. Tá, mas a banda voltou, depois a banda acabou. Não teve mais banda no Domingão? Teve, na verdade assim... Aí teve uma outra formação depois? Voltou a banda inteira sem essa peça, algumas mudanças. Alguns cantores não voltaram também. Mas, enfim, não é que, até você falou, né? Às vezes não queira falar de aqui. Está aí, Não, né? tem isso aí, tem essa informação? Tem. Então, Eu posso até falar uma coisa interessante? claro. Eu tava no Jô, fazendo no lugar do Tomate, que é um pouco depois. O Bira aparece lá. Vocês viram a reportagem? Tal pessoa, não sei o que, ela tava na... Eu não sabia. Daí eu peguei e tava lá, finalmente, a história real do que aconteceu. Aí a história saiu. A história saiu. Então eu vou fazer um convite pra você que tá assistindo, que eu também vou fazer. E não é do Luan Santana, tá? E não é do Luan Santana. Não foi por isso. Depois vamos pesquisar então pra ver É o que que o Luan aconteceu. Santana teve um episódio bem engraçado desses perrengues aí. Final de ano, o programa de final de ano da emissora, do Faustão, todo mundo de smoking, etc. Na beca, né? E aí, premiação, né? E os melhores do ano vão ali, e o Faustão, e o Esquiavão falou, a gente não vai acompanhar ninguém, só tocar a música You Are The Champion no final. Tá? Vai tudo playback, o Faustão vai conversar com a galera e tal. E vai o Luan Santana. O que você tocava em barzinho? Ferrou. Daí ele, Capital Inicial. Ele puxa, tem isso aí na internet. Aí ele puxa uma música lá, cara, que a gente não sabia qual era. Imagina 12 integrantes pra, né? E geralmente é uma função minha ou do maestro. Então acho que é uma passagem que vocês ficaram meio... Totalmente perdidos. Não se ali. encontraram. Mas ele sem instrumento, foi super esperto, o Luan muito esperto, canta super bem. Falou, Ré menor, sei lá, não lembro, acho que foi isso. Eu fiz o Ré menor, mas não sabia o que ia acontecer depois. Pra onde que vai? Mas aconteceu que eu fui lembrando, por acaso, eu lembrei da música e fui... Só que daí, cara, você tem que falar, né, acho que isso é uma coisa natural, né, Zé? Você começa a guiar o pessoal. Sol, lá, é normal isso, até em qualquer situação. Até o meu baixista eu falo, puta, lá, né? Você vai começar... Mas você sabia da Comecei partitura da música? Comecei a lembrar, no meio. Porque isso é uma fogueira desgraçada. Total. Por isso que quando o Esquiavão vira diretor musical, isso começou a acontecer cada vez menos. Ah, sim. Porque apesar de ele gostar disso, começou a acontecer menos. Daí eu comecei, Fá, e a gente começou a entender e acabou rolando. Mas ficou ruim pra todo mundo ali naquele... Né? É muito tenso mas isso, né? aí, por mais exímio que o músico seja... mas pouca gente dá esse desconto, né? Ou os caras são ruins, ou... É a mesma coisa que eu falar pra você, viu? Aquela polca da banda da seleção da Polônia. Não, cara, é terrível. Vai, puxa aí, como é que é? É em lá, é um lá. Isso. Lá e depois vou pra onde? Cara, parabéns a você. Se você não conhecer, você não toca. Você não toca. Por simples que seja. Ah, é possível. E, enfim, aconteceu esse desconforto ali, que só foi um desconforto. A gente saiu, né? Puta, o cara pediu ao vivo, todo mundo ficou assim, não entendeu muito o que aconteceu. Puta, ele falou que não ia pedir, pediu a música, um artista daquele tamanho ao vivo, né? Então realmente ficou estranho, usaram isso como argumento. Mas não é isso. A gente se recusou a acompanhar. Ao contrário, a gente queria acompanhar. A gente Pelo quanto você estava se matando pra acompanhar. Se matando pra acompanhar, entender que música era, daí teve esse desconforto e aí colocar isso como um boato. O Faustão era um cara acessível, era um cara legal? Não muito acessível, assim, né? Porque blindavam muito ele, como qualquer artista, blindam muito o Faustão, assim, ainda fazem muito... Dentro da emissora, inclusive? Da própria emissora. Tinha segurança, tudo. Jura? Sério. Mas ele, por exemplo, assim, vou fazer uma pizza na minha casa, a pizzaria de segunda-feira que tinha lá, até o Pânico ia na porta então, lá. tinha os negócios da pizza, não era muito pra todo mundo. Tinha alguns momentos que tinha as coisas na casa dele que ele chamava, isso era muito legal, realmente. As reuniões todas de pauta eram na casa dele. Ah, é?
todas na casa dele. Tinha É em São Paulo, no Morumbi mesmo. São né? Paulo, é perto do Morumbi ali. Ah, tá, legal. E as reuniões eram lá, então a gente teve algumas oportunidades de ir hoje vai a banda, e era muito legal, porque daí aproximava a gente total, né? Ver o cara de bermuda, numa situação diferente, onde a gente podia conversar. Você viu o Faustão de bermuda? Puta, via. Até eles falavam que era um amigo meu falou que era um palmito wireless, que era um branco sem pelo, assim, né? E nessas pizzarias que você foi aí... Cara, a gente aproveitava pra conversar, ele mesmo ia lá falar com a gente, perguntava coisas. Só que, por exemplo, aparecia lá do nada o Barrichello. Nessas oportunidades não, quando tinha festa, final de ano, por exemplo, fazia umas festas, então às vezes era na casa dele, às vezes era em alguns locais. Então, e todo mundo era convidado. Só que além da gente, que era, né, ali dos bastidores e tal, né, que a gente acaba... Cara, imagina 6 anos no programa, você conhecia todo mundo, cara. A mulher que fazia maquiagem, o cara do que servia, o garçom. Contra-regra. Isso não tem como segurar, a não ser que você seja um cara isolado. Mas encontra numa festinha, sai pra comer junto, acaba o programa. Ou no sushi, encontra uma bailarina, encontra o coreógrafo, meu amigão, o casal de coreógrafo, o Silvão, cara, Len Gruber e a esposa dele, eu esqueço o nome da gente. Ela tava no grupo. Bianca, eles eram casados, eles se conheceram no programa. Então. Frequentavam a minha casa, cara, na época. Então isso transcende o profissionalismo. Então a gente aí se encontrava, tinha diretor que era amigão meu. A Adriana Colim, que era aquela do Merchan, minha amigona até hoje. Que legal. A Thalita Moretti, que hoje eu vi ela apresentando o Mais Você no lugar da Maria. A Thalita é minha amigona. Amigona, assim, é queridíssima. A Thalita, acho que é de ela que é de Campinas ou não? Ela mora no Rio, acho que era do interior, né? Talvez. Não vou te afirmar, mas eu encontrei a Thalita no Rio outro dia. Pô. Você lembra de ter encontrado alguém, seja no programa ou lá nessas reuniões ou festas, alguém que você falou, caramba, eu não acredito que eu tô encontrando essa pessoa? Ronaldo, eu sou muito fã do Ronaldo. Ronaldo me fez chorar na Copa, cara. Assim. Pô. Acho que é o meu maior ídolo do futebol. Eu não sou muito ligado ao futebol, mas assim, o Ronaldo pra mim é uma inspiração pra minha vida. Esporte, né? Cara, eu acho aquele negócio eu sou corintiano, então na época ele veio pro Corinthians, cara. Eu acho que é um dos caras que eu mais gosto, assim, no mundo, assim, sabe? E na fé, tenho foto com ele, conversei, o que deu pra conversar, né? Ah, é? Que legal. Numa festa na casa numa boate, que o Faustão fechou E aí o Ronaldo foi lá. Cara, o Neymar, cara. O Neymar tem 2 passagens. Na Globo, quando ele era do Santos, revelação, foda. Você vê, tô falando 2 caras de futebol, você vê que é engraçado, né? Depois eu falo de música. Mas o Neymar assistia um jogo de Copa do meu lado e eu fazendo piada o tempo inteiro pra ele, assim. Um cara incrível. Depois que o Sterblit, ele participou de uma peça com a gente. Então me chamou pelo nome. O Neymar sabe meu nome. Surreal, né? A gente não é amigo, nada, né? Não, mas isso é legal, pô. Muito. Eu lembro que a gente imitava o Faustão, né? O Galvão imitava, né? Eu até faço uma voz parecida com a do Faustão por causa de convivência com ele lá, né? E a gente levou o Neymar pra assistir um jogo de Copa. Ele era molecão, assim. Ele, um assessor dele, vamos assistir o jogo com a gente ali, porque ele tava no programa do Jonathan Jogo. Fomos assistir um jogo lá, X... imitando o Faustão pra ele cagando de rir. Aí nos reencontramos com o Sterblit numa peça. Que legal. E aí, ô Marcinho, o caralho, Neymar, sabe meu nome. É que eu fico chateado, sim, tô falando agora como amigo seu e fã do seu trabalho. Eu fico chateado de ter acabado um negócio tão legal, que era pra vocês estarem até hoje trabalhando juntos. Então, Zé, eu também fiquei mal. Tive um momento assim, chorei, dormi mal, mas depois, que você vê, eu fui trabalhar com o Sterblit. Na sequência, o Edu, no auge dele, do Fred Mercury prateado, a gente engatou uma peça que me dava mais dinheiro, me levou para um outro público, me levou para o stand-up, você vê? Então, é legal esse jeito de você pensar, tipo assim, ok, não deu certo aqui. Não, mas no dia eu não pensava. Ah, ok. No dia eu não pensava, tanto que, quando a banda, eu lembro desse episódio aí, né, vou tentar falar outras coisas, né, pra gente falar com outras coisas diferentes, mas teve um episódio que eu fui numa festa, a banda ia voltar, não me chamaram, fiquei mal pra caramba. E eu ia falar isso, eu perdi um pouco, mas eu fiquei mal pra caramba, não enxergava ali, porque a segurança do programa era muito boa para um músico, né? Ter aquela coisa da Globo, você tem um salário. Você era registrado lá? Não era, mas a gente tinha um salário, né? Um salário fixo. E sempre tinha mais, porque tinha gravações, etc. A exposição. Deu aquele cagaço, né? De acabar isso. Mas teve uma coisa legal, porque quando a gente teve o aviso prévio, né? Nós vamos sair no final do ano. Foram 3 meses da gente continuar indo lá, sabendo que ia terminar. Então isso foi bom, cara, porque a gente já sabia, terminou, cara. A gente foi entendendo que terminou. Quanto tempo foi de banda Domingão? 6 anos. Pô, é uma historinha, né? 6 anos, indo ali todo domingo, você tá ali no ar, uma né? História legal. Legal. Aí, e quando acabou, eu conheci o Edu nesse último ano. E o Edu falava, cara, aquilo não é pra você. Ele falava, cara, aquela coisa de segurança. Mas daí ele me levou pra um outro
né, me levou pra um outro negócio, cara. A vida vai te conduzindo também, Total, né? E você cara. é um puta cara do bem. Quem Eu- planta o bem eu vai acho colhendo também. bem. Ah, você é um puta... Mas sabe por que eu falei que eu fiquei assim, pô, não foi... a banda acabou, mas o teu relacionamento com o Faustão, por exemplo, Então, não ficou manchado. peraí. Você teve lá... Teve um porém. Então vamos falar desse porém que é interessante falar. Isso pra mim matou, agora, apagou agora. Olha que interessante. Aí a banda acaba, né? Tô falando igual o Vilela. O Vilela fala, a banda acaba. Não, eu nem gosto de falar assim, mas eu tô falando assim. A banda acaba, daí me ligam da banda pra continuar com a banda fora do programa. E eu não era feliz com a banda. Eu era feliz no programa. Porque minha turma toda, o Bocato, que eu te falei, minha turma tinha saído. Tinha entrado uma outra galera. O Bocato não aguentou, saiu, enfim, por alguns episódios e tal. Eu não era feliz. Mas era um trabalho. Então eu tava ouvindo até o negócio do Márcio Smelling nessa semana, né? A galera tava ali pelo trabalho, mas não, a maioria era infeliz, cara. Tinha dado já mas eu tinha feito minha historinha paralela ali, sabe, de certa forma. Minha turma já tinha tudo ido embora. O baterista tinha ido embora, que era meu amigo. O Bocato que me colocou, a turma dos metais só tinha um. O resto tinha saído todo mundo. E aí, me ligam da banda pra continuar. Eu falei, olha, eu fui super honesto, até não quis deixar por mensagem. Liguei pro cara, falei assim, ó. A banda sem o programa não faz sentido pra mim, né? Eu não quero fazer banda de baile com a banda, porque o Faustão liberou usar a banda Domingão. Aquilo não me soou bem. Eu falei, não, cara, eu prefiro não, mas fui honesto e não entrei. Aí a banda volta sem mim, entendeu? Porque acharam justo, já que eu não quis continuar, não me chamaram. Doeu, porque eu falei, caramba, eu queria lá, porque o programa me interessava. Aquela exposição, a grana, tô sendo honesto, ó, a exposição, a grana, o Faustão, a mídia, aquilo ali me interessava, mas a banda não. O meu sacrifício era pelo programa. Aí não me chamaram, eu fiquei muito mal. No dia da estreia, aí assim, foi aquela coisa, né? Não queriam e eu não sabia o que tinham falado pro Faustão. Eu, me achava importante pra ele, de repente, o que falaram, cara? Falaram pra ele alguma coisa que eu não disse de verdade. O que falaram, né? Aí, passa um tempo, eu vou lá pro Jô, substituir o Tomate e fiquei meio na casa ali, né? Que foi muito, muito um sonho realizado, cara. Eu não sei nem te dizer quanto eu era fã do Jô, cara. Nem sei te dizer. Minha casa é cheia de foto, cara. Que legal. Sabe, assim, eu tenho foto da entrevista, eu tenho foto com ele. Eu era muito fã. E aquele trabalho, assim, ter me relacionado com o Derico, com o Chiquinho, com o Miltinho, com o Osmar, assim, o Bira. Nossa, o Bira me amava, Zé, assim. O Bira foi, enfim, assim, sensacional. Uns caras maravilhosos, né? Então é que nem você entrar num seriado que você é fã, você lá entrar no Friends, você conhece todos os personagens, Porra. sabe onde eles vão, sabe o que eles fazem, né? Eu conhecia a produtora do palco ali, caramba, eu conhecia todos aqueles personagens, de repente eu era um deles ali, né? Aí nessa época eu fui falar com o Faustão. Falei, puta, acho que é hora de eu voltar lá. Tava na casa, vou lá falar com o Fausto e fui lá. E com a banda lá, reencontrei meus amigos, né? Então limpou, sabe? E eu falei, puta, mas será que não falaram mal de mim, não sei o quê? Fiquei sempre com essa dúvida. Agora eu fui no programa dele agora, faz pouco tempo. É porque você foi no programa dele agora, ele tá na Aí- Band. Aí não tem nada a ver com o que eu acho. Se eu achava alguma coisinha, já não acho mais, entendeu? Tá, e supondo que ele faça um convite pra uma nova banda agora na Band, você iria? Putz, eu acho que não. Eu acho que não. Essa liberdade hoje que as redes sociais te trazem, a vida que eu tô levando agora, que eu descobri, Você assim. não tá preso com. O lance da coisa? TV é muito. Até, pra ser sincero, me chamaram, a produtora me ligou. O carro vai passar às 7. Eu falei, porra, quase coloquei na área de palhaço. 7 horas da manhã pra me pegar? Você acha que eu não sei como funciona? Trabalhei 6 anos com o cara e um monte de outros programas. Tem essa TV, paciência, cara. Fiquei com dó da galera que eu vi ali, sabe? Dessa blindagem com o cara, do esquema da TV. Eu acho que é um esquema que demodê, cara, sabe? Foi bom pra caramba Foi bom, mas pra eu acho você que, cara, passou. você vê que todo mundo que tá, né, Bola e Carioca, que foi no Ticaracatica, eles se sentem libertados, cara. Daquela coisa da TV, do horário, do merchan, Nossa, isso é traumático também pra gente, né? Isso é um grande sinal. Pra onde que as mídias estão Estão caminhando. indo, exatamente. Mídia importante, como tradicional, como TV, como Você rádio. vê, aquele modelo, cara, aí você não pode tocar tal música, não pode falar não sei o quê, né, a gente pode falar um caralho aqui. E não que eu queira, eu acho que também o freio, né, não é que você seja, né, Mas você tá livre, um pouco mais você tá um natural. pouco mais livre, um cara, sabe, uma pressão diferente. A gente tem responsabilidade, sabe? Lógico. Mas o negócio do doentio, sabe, do tempo, sabe? Você dá uma entrevista pro Jô, eu lembro que eu quase tive um filho no dia da entrevista, porque tinha que ser 13 minutos e não podia falar, tinha que falar as coisas que eu queria falar. Hoje a gente tá falando de um monte de coisa aqui. Então. E, sabe, com tempo e dar os cortes ali, pô,
Pô, que delícia, Que sabe? delícia. Já que você falou do Jô Soares, como é que foi o lance do Tomate? O Tomate, ele teve algum problema de Tomate, saúde? eu tava com o Stablish numa peça, lá Aham. em... Lembro todos os detalhes, né? Por isso que eu sou o Forrest Gump, assim, É. até nisso, né? Tava no Ceará com o Edu, fazendo 3 sessões de uma das peças que a gente fez, acho que era o melhor show do mundo, a segunda peça que eu fiz com ele. Toca no Melhor do mundo. ele é esse personagem que bombou, a gente fez Bombou. uma peça, bem enxugadinha. A primeira peça era com um elenco enorme, uma banda gigante, e depois ele fez o nosso, ele e o Rodrigo de Arruda, que era o, pra galera referência, ele fazia um personagem que foi super bem ali, que era o Lázaro Ramos da vida real. Ah, sim. Sabe? O cara sem Sim. glamour nenhum. E aí entrou o Pedrinho Anão também no final das contas, Sim. a gente fazia o Mario Bros, o Pedrinho fazia... Entrou pra fazer uma coisa e depois ficou. Ficou. É. E aí a gente tá lá, toca meu telefone da Globo, pra também resumir, mas isso é um fato interessante. No intervalo, eu lembro que o Edu falou, não retorna não. Eu, como assim? Não, você não pode ser tão fácil. Esse Edu tem umas coisas assim. Eu falei, não, cara. Aí no intervalo eu lembro que eu liguei escondido. O cara me ligaram daí, não sei o que lá. Meu, Tomate tá internado e a gente quer ver se você pode fazer o programa na segunda-feira. Eu, caramba, que legal. Ao mesmo tempo, cara. Eu falei, pô, o cara internado, eu não tinha nem como comemorar essa parada. E resumindo foi isso. Ele teve gripe suína, H1N1, naquela pandemia que teve de gripe suína. Sim. Ele era fumante, meio sedentário, e isso agravou, é o que a gente comentou que tem off aqui, né? O cara não tinha um corpo saudável, aí aquilo lá se agravou, ele ficou em coma. Jura? Juro. E aí eu fui fazer o programa na segunda, e eu lembro que eu terminei o programa, falei, Villain, eu tô à disposição. Ele, não, depois a gente vê. Aí no dia seguinte já toca meu telefone, Marcinho, você tem tempo? Você tá livre pra fazer o programa por tempo indeterminado? Eu falei, puta, eu fiz assim, ó, que do caralho, que merda. Eu lembro que eu nem divulguei, porque por respeito ao meu amigo, né? Mas é uma, cara... não era assim que você queria Zé, participar. acho que foi a maior prova, uma aprovação da minha vida, assim, não sei lá se esse é o termo, assim, de... Que difícil, cara. Você não poder comemorar de verdade uma situação que era um sonho, porém com uma desgraça de um outro, assim. Cara, Sim. que coisa horrível, sabe? Horrível. Sabe, uma coisa tão boa acontecendo e uma tão ruim acontecendo paralela. Mas eu não deixei de comemorar, de aproveitar, sabe? Fiz acho que tudo no ponto. Por quanto tempo você ficou? Fiquei quase um ano lá. Uau! É. Na verdade, depois que ele melhorou, ele saiu do hospital, ele graças a Deus melhorou. O Vini ainda deu assim um tempo pra ele se recuperar melhor. Continua na temporada, já tava na época de temporadas, né? Eu já tirava muitas férias. Então a gente acabou de entrar as férias dele, um recesso, pro Tomate voltar pra eu entregar o bastão, né? Que eles queriam. Putz, você não teve uma oportunidade de vocês dois ficarem? Cara, era inviável. O Jô, isso é legal demais, é um ensinamento pra mim. O Jô era muito fiel àquilo lá, o que a gente falou dos artistas. Nem sempre o Jô, a banda eram personagens. Eu lembro que teve um problema até com o Bira, que eu acho isso muito legal por outro lado. Uma vez eu lembro que a gente tava lá, marcantíssimo esse dia, né? A gente tava lá gravando e a gente entra pra gravar. A primeira vez que eu vejo isso acontecendo na história do programa, assim, né? A gente entrou pra gravar, daí o Villain, né, que era o diretor. Sim. Atenção, todos do sexteto no camarim do Jô imediatamente, menos o Marcinho Eiras. Cara, me deu um negócio assim, cara, só pode ser alguma coisa comigo, porque é estranho. E eu pensei também, puta, mas eu não sou realmente, né? Eu sou substituto, né? Eu não faço parte. Eu lembro que eles voltaram, tudo com cara de velório, assim, né? A gente começou a gravar o programa. Aí entra o Jô, eu falei, Derico, eu atravessei, o Derico ficava do outro lado, atravessei ali antes de começar. Derico, o que aconteceu? O Ele, que aconteceu? depois eu falo. Cara, me deu um frio na espinha, eu falei, é comigo. É comigo. Comigo. Aí eu Fiz sentei lá, Fiz merda. fiz o programa inteiro tenso, assim, né, tal. Aí quando acabou, eu fui lá. Meu, o que aconteceu? Ele, meu, o Bira é um idiota, porque o Bira tava espalhando que você vai ficar. Porque o Bira, sempre falando a real, tinha uns problemas com o Tomate e eu chego, por isso que eu falo que renovação às vezes é bom, cara, pra gente mesmo, né? Às vezes na banda... Eles estavam se estranhando. Não é que se estranhando, entra eu com um gás do caramba, um novo amigo pra todo mundo, eles começam a ter que se mexer também, porque tem uma, sabe, um negócio novo ali, mexeu com o pessoal, de certa forma. E o Bira adorou que eu entrei, ele gostava muito de mim, cara. E aí ele começou a falar e veio falar que eu ia ficar, que iam ficar os dois, daí o Jô chama eles lá. Olha que legal o Jô, entendi. por outro lado, olha que legal pro lado do Tomate, você vê isso que eu falo com foda demais, Zé. Chamou a galera lá e falou, vocês estão loucos? Aí os caras, não, foi o Bira, é o Bira que tá falando isso. O Bira começou a espalhar pra todo mundo que eu ia ficar. Entendeu? E nunca contei pra ninguém, assim, a não ser pra amigos, né, no ambiente fechado. E aí o Jô falou, deu um esculacho lá e falou que eu não ia ficar,
Que é isso que vocês querem, um amigo de vocês morrendo e vocês querem que o outro fique? Deus, não, a gente não é o Bira que quer, entendeu? E aí o Bira nunca mais falou nada. E ele fala, eu lembro que eu abri uma vez um Multishow, Multishow não, o Video Show foi gravar com a gente, e eu tava. Aí o Bira, esse menino que entrou, ele falava isso, ele falava... Imagina a minha alegria ao mesmo tempo, que legal do Jô, falando, não, ele não vai sair, cara. Olha, o cara tá doente, ele vai voltar, e o sexteto é isso daí, é assim que vocês querem? Isso é muito foda, isso é muito foda. E eu sabia que meu tempo era, né... Tinha prazo de validade. Tinha prazo de validade, aproveitei pra caramba, assim. Você vê como fica sempre na dúbia, dúbio, né? Você fala, os sentimentos dúbios, né? Cara, ele é muito feliz ao mesmo tempo... E o Jô era um puta cara, né? Eu acho um cara, meu, incrível. Ele era acessível, não era blindado. Muito acessível, ele mesmo... É um programa diferente, né, Zé? São artistas diferentes. Sim, Comparar com o Faustão, né? E fora do ar, ele promovia tipo uma festa, levava vocês na casa deles ou ele era mais... Comigo não chegou a esse ponto, mas com o sexteto direto. Os caras contam assim, né? É assim, Zé, o Derico fala muita coisa assim Ele nunca sentou na cadeira com o Jô ali pra ser entrevistado, mas conviveu com ele anos. Então, ele conta os episódios e eu falo, cara, que inveja, que legal. De ir na casa, Porra. de conviver, né? Dividir. Mas assim, eram patamares ou diferentes, né? Um músico para um artista daquele tamanho, assim, né? Mas você vê o Derico, é amigo de todos os caras famosos, né? O Galvão Bueno, quando foi o Tomate doente, o Galvão foi lá perguntar para mim. E o Tomate melhorou? Sabe assim, legal, que eles criaram paralelamente ao programa amizade com todo mundo, assim, lá, Que sabe? legal. Porque eles se apresentavam muito, né, também, né? Então o Jô tornou os famosos, né? E que aproveitou quem conseguiu aproveitar. E aquela banda, o Sexteto, Legal, era né, todo cara? mundo exímio O músico Derico gostou de também, assuntos né? aleatórios, o Tomate fazia muita besteira, o outro faziam aquela da época do e-mail, aquelas se vestiam, Não, foram mas pra eles- Olimpíada. Mas eram músicos muito bons, né, cara? Muito. Eram Muito músicos da orquestra bons. do Maestro Zezinho, né? Do SBT, que já foram pra... Caramba. Ô, meu querido, aí vocês fizeram um tributo pro Jô, né? Duas Você, o Derico e o O Osmar? Tomate mora nos Estados Unidos Ah, hoje. ah. O Miltinho mora em Juiz de Fora. Era um negócio meio incerto. Então não dá pra trazer o Tomate. E como eu tenho essa ligação, inclusive amizade muito com eles, né? Eu fui chamado, foi emocionantíssimo. Fizemos um primeiro episódio, fizemos a primeira edição desse concerto, tributo ao Jô. Fizemos a segunda agora, menos de um mês atrás, no Bourbon Street, onde eles gravaram esse mesmo show. A gente repetiu esse show. E aí vocês contam causos? Com áudios do Jô, cara. O Jô fez um show, tá no YouTube pra galera ver, muito legal. Coloca o Jô Soares Bourbon Street. Ele conta a história da vida dele com música, com o sexteto. Então ele conta... Então a gente pegou esses áudios, ele pegou lá, o filho dele pegou, destacou os áudios, então o Jô faz o áudio e a gente reproduz o show. É incrível, porque parece que o Jô tá ali, né? Poxa, vocês não, É não muito teve como emocionante. rodar, cara, com esse show? Então, o Derico tava muito preocupado com o negócio do oportunismo, né, no começo, mas é muito legal e parece que agora vamos começar a fazer, Cara, eu tocar mais. entendi a preocupação Zé, dele, todo mas... mundo chorando no primeiro. Então, mas eu entendi a preocupação dele, Claro. mas eu vejo como uma puta homenagem. Eu também acho. A gente agora acha isso também. Mas no começo Que realmente... legal, tomara que dê certo. E o legal é que todo mundo foi meio assim, vai ser legal, mas foi muito legal. E, cara, se der certo, se começar a rodar, por que vocês não gostariam de vir aqui, vocês, pra dar uma entrevista pra mim? Claro, Pô, claro. ia ser uma honra, cara. Pô, ia ser uma muito honra. legal, lógico. Você quer mais um cafezinho? Cara, acho que eu quero uma água, Zé. Pega ali, ó, pega ali. Vou lá ó. pegar minha aguinha. Vai lá pegar essa aguinha lá, passa na frente da câmera mesmo. E o objeto que eu trouxe? Aqui tá... Calma, rapaz. Tem no final. Calma, tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Aproveita e pega pra mim também, vai, já que passou na frente da câmera. Já pega. Eu já aproveito mais uma vez e agradeço as empresas que me ajudam aqui. Obrigado, viu? A Zap, muito obrigado, Melina e o Jean. Muito obrigado. Passa na frente de novo, passa na frente. Pode passar. Isso. Aí, corte. Aí. Corta. Brigadão também, cara, a você que tá assistindo aí. Obrigado também à RGB. Obrigado ao Rafão, ao Gabi. Obrigado à Maple Comunicação e o pessoal da Canecas Express. Nosso muito obrigado de coração. Inclusive o pessoal da Canecas Express, se você usar o cupom ZENEVES10, você consegue um descontão de 10% de desconto aí nas canecas. Brigadão, viu? Cara, você falou aqui da Tajima. Você é embaixador que se fala? Endorsement. Endorsement. É o cara que dá um endosso. Ah, legal. É uma expressão que é utilizada, assim, né? A Tajima é uma fabricante de instrumentos musicais brasileira. Brasileira. Ela só trabalha com cordas? Na verdade, a Marutec é o nome da importadora e distribuidora da Certo. Tajima. Então, a Tajima fabrica guitarras e contrabaixos no Brasil
importa e exporta contrabaixos e importa violões. Qual a marca do violão? Não, o violão é Tajima, Tajima, mas Tajima. assim, o violão não é fabricado aqui, Ah, legal. tá? bacana. Fabricado na China, e a Tajima tem fábricas na China. Essa Tajima é conhecida no mundo inteiro. Agora sim. Agora Legal. sim. Tem escritório nos Estados Unidos. Você viaja Muito. a convite da Tajima pra mostrar os instrumentos? Muito. Agora, dia 9, a gente embarca para os Estados Unidos, para Los Angeles. Que legal. Você vai fazer Na um show maior lá? feira mundial, que chama NAMM. Na feira mais glamourosa, não é a maior, mas é a mais glamourosa. NAMM Show, que é em Anaheim, onde tem a Disneyland. A primeirona, né? Primeirona, cidade da Disneyland. Cara, você já rodou pra quantos países pela Tajima? Pela Tajima, acho que uns 10 sim. Que E legal. através dessas viagens, muitas vezes, de outros patrocínios também, como a Santo Ângelo, que eu fui a primeira vez para a Alemanha pela Santo Ângelo. Dos Cabos, Santo Dos Ângelo? Cabos, Santo E o Ângelo. meu cabo é Santo Ângelo. Eu tô há no mais de violão. 20 anos lá. Que legal. Aí, Santo Ângelo, então, aí a partir dessas viagens, eu consigo outras viagens, né? Europa, por exemplo, né? Você ir para um lugar na Europa e não aproveitar que você tá lá, que você pega vai na estação de trem, você vê todos os destinos ao seu alcance, então é quase que inevitável fazer isso desde muitos anos atrás. E isso, se você tivesse na televisão fixo ainda, você não teria essa liberdade. Fiz muitas vezes, porém sempre com risco. Sempre com risco. Não, mas o que eu tirava proveito no Faustão, por exemplo, quando eu viajava, era depois falar das viagens com ele. Quando eu fui pra Romênia, por exemplo, quando eu fui pra o Castelo do Drácula, ele falou depois. Eu faltei 2 programas. Então, muito legal ir pra Transilvânia, o Faustão queria saber como era, então eu passava na ficha lá dele, fazia umas entrevistas comigo. Até teve um episódio engraçado que eu voltei da Transilvânia e, puta, ansioso pra ele me perguntar, né? Aí ele... afinal de contas, como é que foi lá na Transilvânia, meu? Daí eu né, nervoso também, assim, né? Pô, Castelo do Drácula, puta, Faustão. Pensei que ia ser meio da Disney, assim. Puta, daí ele pegou isso. Ô, louco, meu, o cara vai pro Castelo do Drácula achando que vai encontrar o Mickey, meu. Aí me zoou, isso me rendeu muita que coisa. Que legal. Tanto que ele me chamava de amigo do Drácula até o final do programa, cara. Amigo do Drácula, cara. O Délio McNamara veio aqui, ele falou assim, cara, o Faustão, ele ganhou o concurso do Faustão na Band agora. Aham. Era a Mochila do Riso, se eu não me engano. Sei. E ele fala, cara, o Faustão é a maior escada que existe É um barato, pra cara. você fazer piada. Tem gente que não gosta de gravar com ele, eu adoro. Porque ele realmente levanta várias bolas pra você eu cortar. nunca tive essa situação lá de ir lá na frente. Diferente. Mas lá né? mesmo da banda era muito legal, Era cara. legal, né? O que eu comecei a entender, o que ele gostava, cara, queima-roupa, eu arriscava muita coisa. Me ferrei poucas vezes, mas eu me dei muito bem, assim, de fazer piadinha. Tem uma que outro dia eu postei muito legal, de falar de uma banda lá. Eu falava que eu achava, né? Falava muito. Ele deixava você muito à vontade nesse sentido. Mas o problema é que ele tá quente ali, é que nem a gente no palco, cara. Alguém da plateia interage com a gente, tá quente, dá umas que você nem sabe nem como que você deu. Aham. E acontecia muito isso lá. O cara tá quente, você tá frio, ele te pergunta um negócio, você dá uma gafezinha, ele vem com 10. Daí você fica, caramba, né? Porque você passa um programa inteiro esperando ele falar contigo. Entendeu? E perdi a oportunidade. A comparação é essa que eu falei da plateia com a gente, né? Às vezes o cara solta uma, você tá tão quente ali, dá até dó do cara. Quando a gente solta, não sei como é que eu falei aquilo, né? Né? Mas o cara tá ali, coitado, assistindo um show, né? A gente tá com a luz, microfone, entendeu? É a mesma coisa. É uma coisa. Cara, você tem uma história muito legal com trocadilhos. Você tem um grupo de trocadilhos. Trocadilhos. E é uma Famoso. coisa que me irrita um pouco, porque eu queria ter essa Você viu que eu criatividade. não falei nenhum até agora, mas eu Até pensei em agora, 50 milhões. Me diz um que você pensou. Não, você tá caneca de saber, essas coisinhas, sabe? Que você fica o tempo inteiro... Você dá caneca de saber. essa caneca de saber. Você tem um grupo, cara, que tem mestres do trocadilho nacional. É um grupo que, assim, vocês passam bastante tempo. Vindo pra cá, vim fazendo. Você vem fazendo. No carro. É um vício isso aí? Cara, é um exercício, é um vício. Tem o lance também de você se destacar no grupo, que eu acho que... Tá, eu nesse ligo grupo muito pra tá. isso. Tá o Wendel Bezerra, que é Wendel dublador. Tá o Marcos Castro. Marcos Castro, que é o mestre. Ed Gama. Ed Gama é bom também nisso? Bom, o Ed é pouco ativo agora, mas ele é bom pra caramba. Bom pra O caramba. Ed só não é muito ativo, mas ele é muito bom. Tá, quem mais? Tá o Léo Lana, que ele é redator, não é que chama? Roteirista lá da Globo, do Adnet. Aham. Muito bom. Uma máquina. Uma máquina. Léo divertido. Não conheço o Léo pessoalmente, olha que louco. Esse grupo tem o quê? Umas várias pessoas? Várias. Márcio Balas, Oscar Filho, Diogo Portugal, Beth Moreno,
Cris Paiva. A Cris é voyeur, mas ela é boa também. Ela é Ela não voyeur. participa muito, mas a Cris é ótima também. Poxa, eu quero participar desse grupo, cara. Quem mais? Não é só cara foda. É só cara foda. Deixa eu ver quem mais. Filho da puta. Ah, Como é que faz? Eu tenho que provar pra você que eu sou foda? tem um cara, tem que citar, o João Basílio, que é um comediante do... De Minas. Nossa! Conheço ele. Muito bom. Pra mim, dos melhores trocadilhos. Então me diz aí alguns trocadilhos, vamos ver se eu consigo pegar. Ah, Zé, Vai, na me fala aí. Então, gratuitamente assim, não Não, vejo tem graça que ter. Não, só me faz um pra galera ver o Fazer um pra nível você. que tem nesse... Tá bom, eu postei um carro no Instagram e teve 1000 curtidas. Que carro que é esse? Você já viu esse, por acaso? Não, igual mil curtidas. É, a gente coloquei um carro no Instagram, Teve 1000 teve curtidas. 1000 curtidas. Que carro que é esse? Não sei. Um Cadillac. Entendeu? Esse é o nível. É o nível daí. Cadillac, é. Cadillac. Tá, falar um bem assim, bem infantil, vai. Ah. Não é infantil, vai. A gente chama de... Fácil. Pra pontuar. O Ah. Wender que fala, pra pontuar. Carro que você põe no forno. O que é Soul? Kia Soul. Esse é bem pra ganhar, pra pontuar, a gente Pra fala. pontuar. Mas é um trocadilho que, né, esse Nossa, esquema. cara, aquele... Rapidinho, a dinâmica do grupo é a seguinte, que eu gosto Ah. de falar. A dinâmica é assim, que nem agora eu tava vindo, colocaram uma foto de uma matéria do G1 lá, sei lá, uma mina que tava correndo, fez cocô na calça e não parou de correr. Aí a gente faz trocadilhos em cima desse tema. Desse tema. Entendeu? Então o cara colocou lá, como é que é? Eu coloquei vários, cara. Tipo, ela ficou... tava correndo, sabe? Enfim, é isso. A dinâmica é essa. E nessas pintam umas geniais. Mas o começo do grupo era uma pergunta, que nem eu fiz essa do Cadillac aí, e as pessoas põem as respostas. Às vezes as respostas sugeridas são melhores do que o cara propôs. Isso que é o legal. Os caras, caramba, olha pra onde o cara foi. E às vezes a resposta também é genial e o cara acerta. Então aí a gente fala que são as máquinas quando acertam. Quando acerta. E eu tenho bastante acertos lá. O Marcos Castro, ele coloca, ele O Marcos posta... é sensacional, cara. Cara, ele é bom. Aquele jogo... Eu acho que o Marcos é o melhor, de fato. É que ele fica jogando essas coisas pra gente, mas o Marcos pra mim é o melhor mesmo. O Marcos é muito inteligente. E o trocadilho, realmente, o cara tem que ser inteligente. Não é que funciona os dois jeitos. O Derico está no grupo. O Derico é um cara, assim, que ele é legal porque eu também sou parecido. O Derico, ele chuta. Ele tem liberdade. Sabe, ele fala rápido e vai colocando um monte, assim, que eu acho legal também, assim. O Marcos, ele é inteligente, ele usa essa inteligência pro trocadilho. Sabe, funciona, o cérebro, o cara, ele vai na lógica. Eu sou meio termo, assim, eu acho, sabe? E eu sou um cara que me empenho em... Que nem o cara eu ponho 50 respostas, eu gosto. Se o cara tem uma, eu tenho 30 minhas, entendeu? E nessas 30 tem uma mais ou menos ali no meio, entendeu? Mais uma, Por isso que o Marcos chama de casca. Eu acertei muitas difíceis, assim. Que nem o cantor que abre porta. O cantor que abre porta. Eu lembro que essa daí me deu um título de revelação do grupo. Gabriel Opens Ador. Entendeu? Boa. Tem que ir longe nessa daí. Tem que ir longe. Eu me lembro de umas classiquinhas assim que você deve saber com certeza. Às vezes não. Como é que o Michael Jackson abre a porta depois do show? Com os pés? Com os pés. É. E onde ele vai? No banheiro? Qual a primeira coisa que ele usa no banheiro? Bidê. Essas são as mais velhinhas. Essas são né? mais velhinhas, essas são legais. Mas de são música. boas. São ruins, mas são boas. São ruins, mas são boas. Mas são boas. Mas a dinâmica é essa. A gente põe lá a pergunta e a gente fica matando as respostas ali. Quem acerta é a máquina. Máquina, assim, quem tem um desempenho bom, a gente chama de máquina. Eles me chamam de monstro agora. Monstro. Tem níveis. O monstro é mais que máquina. Tá. Entendeu? E o TC, você já foi? Fui. Foi bem? Eu ganhei ganhei o segundo. O primeiro eu fui com os músicos. Eu não queria ir, na verdade, porque eu não me achava celebridadezinhas. Vai a galera das celebridades. Eu não juro por Deus, não tô me diminuindo, mas eu não achava que era o meu lugar ali. Aí eu fui quando foi Kiko Loureiro, do Angra, e o Bruno Suter. Aí fui pra final com o Kiko e o Kiko ganhou. O Kiko não é trocadilhista, mas é negócio do rir, né? Eu ri primeiro que ele. E depois, segundo, eu fui pra ganhar mesmo. Eu falei, cara, eu vou ganhar. Fui que nem máquina mesmo. Sim, aí eu entendi, falei, não, agora... E eu queria muito conhecer o José Spínola, que eu não citei aqui, que pra mim é um dos melhores também. Melhores. O Spínola é genial. E eu queria muito conhecer ele, o Marcos fez a surpresa, chamou ele sem eu saber. Só que ele tem riso frouxo, ele é bom de trocadilho, mas ele ri fácil. Aí eu fui tirei o Ed, que é dificílimo tirar, né? O Ed é muito engraçado, ele tem os recursos de... E o Marcos Castro, além de fazer a brincadeira da ficha, ele traz outras. Acho que qual é aquela linguiça que precisa de GPS? É Perdidão. Marcos é... Aí a pessoa queria rir, ele já lança mais uma improvisada. O Marcos é do... Então, essa você não sabia, o Marcos sempre né? fala do freestyle, que a gente fala, né? Eu vou no freestyle. Também não gosto de ler as cartas, não tem graça. A gente sabe tanto, né? Acho que era alguma coisa assim, Perdidão. Aí o cara riu e falou, essa você não sabia, né? Tá vendo? Bem sem parar. É isso aí. A dinâmica do grupo é essa escrita.
Né? Então é bem legal. Legal. Não tem muita graça contar, participar é legal. Não, mas Aí tem um monte de meme. Nossa, tem meme Legal. pra Os caramba. memes são bons. E agora figurinhas virou são muito bons. bullying no grupo, assim, muito. Eu adoro bullying, assim, bullying saudável, né? Bullying saudável, do Eu bem. adoro, Zé, eu adoro bullying saudável. Então, o Derico, todas as figurinhas são com o Derico, eu tiro todo mundo, porque eu sou administrador, então eu tiro todo mundo do grupo. Tiro o Wendel, tiro todo mundo, cara. Não tem quem... O Marcos já me pediu administração, cara, porque eu tirei ele. Sabe assim? O cara que é o rei do trocadilho. Mas eu tiro... Aí é muita zoeira. Oscar, nossa, cara. Assim, o TJ entrou o Eric Escobar, que é da Globo, né? Não é Eric, é... Eric Escobar? Não, é Escobar, como é? Não, é Escobar é amigo do meu. esporte? É, o... Do esporte? É que o amigo meu Eric Escobar é pianista. É um Mas outro... o cara que apresenta o esporte Isso. é o... Não é Eric, é o Escobar lá. É o Escobar, da Globo, do Globo do Rio. Eu tirei, Você tirou... entendeu? Eu tirei. Ainda coloquei, não importa que é global, tirei. Aí os caras, quem que era, né? Porque às vezes tem gente, o Marcos pediu pra colocar, porque o cara é bom de trocadilho. Putz, enfim. Tá. Marcinho, pega a sua plaquinha ali, cara. Pega a sua placa com o seu nome. Tá certo o seu nome ali? Certinho. Certíssimo. Vem cá, ó. Marcinho Eiras. Isso. Filho do seu... Arlindo Eiras, Do falecido, seu Arlindo, infelizmente. que Deus o tenha em bom lugar. E da dona? Gilda. Dona Figuraça. Gilda Eiras. Tem irmãos, cara? Marcelo Eiras. Marcinho e Marcelo Eiras, que Marcinho e legal. Marcelo. Márcio e Marcelo. Ele tá na música também ou não? Não, ele toca também, mas é agrônomo. Agrônomo. Pesquisador, né? Que legal. Plantando a mandioca por aí. Manda mandioca por aí. Legal. Marcinho, tem alguns símbolos aqui, essa aqui é uma brincadeira que a gente faz, alguns símbolos aqui na mesa. Ô Zé, lembrando que eu não tenho muito tempo, tá? Não, estamos indo embora. Tá. Estamos finalizando já. Grosseria, né, cara? Você Foda-se. pedir pra ir Eu embora. tenho um show hoje. Ah, pau no cu, Aqui em você e Campinas, seu no show. Alma. Sei que não vai passar hoje o programa, mas Tá, tocou no Alma Jazz aqui toquei em no Alma Campinas. uns dias Aliás, atrás. um abração pro Foi pessoal muito do legal Alma. até, porque tava Foi muito lotado. legal. E nem rolou ainda, né? Nem rolando, mas tava lotado. Tem a última linha aqui, cara, pra você escolher 1, 2 ou 3, quantos símbolos você quiser. Você vai me dar, eu coloco aqui, você vai me explicar que significado que você deu pra esses símbolos. O momento atual da sua vida, como é que tá? Cara, amor em primeiro Isso aqui, lugar. calma cara. aí, primeiro a gente coloca, depois você fala. Tá. Vai, Você sabe qual- colocar? Eu sei colocar, fica tranquilo. Eu trabalho aqui há um bom tempo já. Tá bom. Aqui, um coração. Aham. Mais algum ou mais alguns você que escolhe. Acho que Esse aqui. sim. Fechamos aqui ou tem mais algum? Pernilongo rodando aqui. Ah, todos têm algum sentido. Não, esses dois. Esses né? dois aqui. Esses dois, Então, né? Marcinho Eiras colocou aqui um coração e uma câmera fotográfica. Explica pra gente que tá assistindo, né? Por que esses dois símbolos? Ah, coração, porque eu, cara, eu sou um apaixonado pela vida, por viver e por tudo que eu faço. Acho que o amor, ele é fundamental na minha vida, assim. Amar as pessoas, amar o que faz, enfim, acho que o que vem junto com o amor o amor engloba muita coisa pra mim, sabe? Então, coisas feitas com amor, eu gosto, né? Desde que eu vou comprar fiz agora numa doceria. O doce feito com amor, o café feito com amor, o papo feito com amor, a gentileza, né, da nossa amizade. Ontem a gente fez um show. É. O camarim é uma delícia, porque é gente do bem. Então o amor pra mim, eu torço pra... Eu sou fácil de gostar. Até tem gente que fala que o artista é meio assim... Eu gosto de gostar das pessoas, sabe? De amar. Eu falo amar, eu te amo muito fácil, até demais. Até banalizo tanto que eu falo isso, sabe? Que legal. Eu torço para as pessoas serem bacanas e dar tudo certo para um relacionamento. Até mais dos outros do que dos meus, sabe? Assim, eu falo, cara, eu torço para as pessoas serem felizes, amarem. Não entendo gente maldosa, não entendo, cara. Não entendo. E tem, né? Nossa, eu não me conformo, cara. Enfim, então amor pra mim, a minha vida eu sou apaixonado pela vida e pelas pessoas e por tudo que... Pelo meu cachorro, pelo meu carro, sabe? Coisas materiais e coisas não materiais. Sabe, assim? Sou Não, muito tô ligado. apaixonado por tudo, assim. E a câmera? A câmera, eu acho que hoje, né, cara, eu sempre gostei de registrar tudo, a gente compartilhar as coisas, né? Então, acho que dos símbolos que estavam ali, acho que o mais simbólico pra mim, dentre os dois, pra escolher dois, acho que é a câmera. Puta, eu adoro. Eu tirei agora a foto da igreja em frente ao Nossa Senhora das Dores, das Fete a Dores. Romana. Que igreja linda. Linda. Minha irmã casou ali. E ainda que eu tirei, eu não postei, assim, é pra mim, sabe? Eu quero mostrar pra minha mãe. Hoje, Legal. fui malhar cedinho num parque, numa praça, tinha uma gralha. Então eu tirei foto pra mandar pro meu irmão, que é um pesquisador, ele sabe todo. Eu não sei nome de nada, então tem que dar uma pesquisada pra dar uma de malandro. Que legal. Eu vou lá, pássaro branco e preto. Apareceu lá exatamente, eu não sabia qual era. Aí já mandei, vi uma gralha, como se eu soubesse, né? Porque ele já me fala, não, e não é gralha não sei o quê. Blá, blá, Não blá. é, isso aí é um... Já me corrige. Outro bicho. Então foto é uma coisa que eu amo desde sempre. Eu lembro quando eu viajava pra tocar, tenho ainda câmera com lentes, montava minha lente. E assim, eu lembro que eu sentava em praças, principalmente fora do país, né?
pra ficar tirando foto das pessoas, cara, sem elas perceberem, sabe? Uma menina bonita, uma senhora bem elegante, um cachorro. E tenho esses álbuns, assim. Tenho álbuns e álbuns de fotos, assim. Que legal. Tudo catalogadinho, bonitinho, com os nomes, com a bandeirinha do país, sabe? Hoje não tem muito isso. Eu revelo muita foto também. Sabe o que eu faço quando eu volto de viagem? Coisa que até uma dica pra galera aí. Primeira vez que eu olho pra câmera, porque eu quero olhar pro meu amigo. Vontade. Não, uma dica muito legal que é simplória, barata e hoje faz uma diferença incrível. Quando eu viajo com meus amigos, assim, vai uma turma, vai 3 caras, 4, às vezes uma turmona, eu fotografo no celular, revelo, compro um porta-retrato de 20 conto, 10, 15 conto revela a foto por 50 centavos, 1,50, 30 pau você tem um presente pra um amigo, eu dou pros meus amigos, assim, um momento da viagem, às vezes a gente juntos. Nossa, marca pra caramba. Cara, é uma coisa simplória. E revelar a foto é um negócio que é muito legal. Eu faço muito isso. Pra você ter ainda. na mão. Aí eu acho legal. Ainda faço e dou de presente, que é um presente barato e que o cara, aí põe na mesinha dele. E é uma memória. Eu tenho, engraçado, lá tenho com o Jô, que eu te falei, algumas. Eu tenho lá numa salinha na minha casa, eu tenho só com negócio de TV, então com o Ronivon, com a Fátima Bernardes, eu tenho Olha que registrados, legal. eu revelei e fiz quadrinhos, assim. Então todo mundo que olha, eu relembro e reconto as histórias. E tem uma Paulinho Serra, a gente na Bahia, o Paulinho Serra, o Dollens e o Ruggeri lá no Pelourinho. A gente, no momento, até o Paulinho duvidava que eu tinha essa foto. Revelei e coloquei, porque Era um show que vocês tinham. um melhor que o outro. Era lá no Teatro Morumbi. Eu Isso. fiz esse show. Então, uma a vez. gente viajou umas vezes. Que legal. Eu tenho essa foto, tenho com o Sterblit das peças que a gente fez, tenho com o Faustão, tenho na China algumas situações com... Sabe momentos que são registrados? Cara, foi tão legal esse momentinho com essas pessoas. Isso é legal. E eu relembro. Tem com a minha família, com o meu cachorro. Eu legal. adoro, cara. Até eu tirei agora, porque tanto porta-retrato que eu tenho em casa, assim. Ah, E isso dou é muito muito de legal. presente. Façam isso, é um presente legal, barato. Presente legal e barato. E tem uma brincadeira que a gente pede aqui pra quem vem trazer um objeto e contar uma história Cara, eu pensei legal. que era no começo isso, tava ansioso. Não, calma, é sempre no final. Ah, tá. A gente faz uma brincadeira aqui que é, o convidado traz um objeto que eu não sei qual é, Uhum. que tem uma história legal, uma história curiosa, divertida, empolgante, emocionante ou... Ah, não é tão empolgante assim, mas... Não, ou motivacional. Não importa. Nem você motivacional, tem não é o nada, símbolo, mas não tem é uma nada. historinha aqui. Eu quero essa história aí. O que você trouxe aí? Cara, olha o que eu trouxe. Olha esse Primeiro, vidrinho. deixa eu Abre, ver abre e isso cheira. aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, Sem é um vidrinho. É, Tá tudo escrito em chinês. chinês, perfeito. Não é japonês, é chinês. Não é japonês, é chinês. É, tá marcado aqui, ó. Você chutou ou você... Não, eu conheço os ideogramas Então é do chinês. chinês e japonês. Exatamente. O japonês é menos... o japonês é mais sucinto. Eu acho que eu não sei. Não, Fiquei se até você feliz ver, que você vai ver. Surpreso que você. Bom. Cheire. O que lembra isso aí? Hum. Pena que não tem cheiro, né? Ai, caralho, Mas- que me lembra isso aqui? Não é Vic Vaporub, não. É isso aí. É? É cânfora. Vic Vaporub? É o ingrediente, né? A substância principal do Vic Vaporub. É isso, eu gelol, acertei, então? É a cânfora. Do Gelol. Gelol, é. Lembrei do Gelol. Mas o Vic Vaporub também. Também? Ah, É. legal, legal. Então, isso daqui, a história com esse pequeno potinho aqui, tá vendo? É um líquido. Isso aqui Ah. não tem no Brasil, é muito difícil achar. Eu tava na Tailândia, e da Tailândia eu fui pro Camboja, uma das viagens mais legais que eu já fiz. No Camboja é um país, assim, incrível, assim, né? Um lugar- Pela Tajima ou não? Na verdade, eu fui tocar numa feira na China, e fiz muitos contatos, e um dos contatos foi na Tailândia, acabei indo conhecer a Tailândia, fui 2 vezes à Tailândia já tocar, inclusive no Hard Rock. Esse daqui, ó, por acaso, coincidência, tá vendo Bangkok? Sim. Essa camisa aqui do Hard Rock de Curitiba, Curitiba, e eu pegou um coloquei pet. o pet que eu ganhei lá no Lindo, Hard Rock lindo. de Bangkok. Muito legal. E aí, eu adoro pet, assim, as coisas de viajante. Eu também gato, cachorro, adoro. Super essa garrafa também. E aí, Garrafa pet agora. na viagem da Tailândia pro Camboja, eu fui com um motorista, que é uma distância curta, atravessei a fronteira, e o motorista me pegou para levar pro meu hotel no Camboja. Ele tinha um vidrinho desse daqui. E ele, durante a viagem, muito calmamente, ele pegava o vidrinho, abria assim. Eu gostava do que ele fazia, eu ficava observando. A gente não falava, ele não falava nem inglês, né? Tampouco cambojano lá. Sei lá, você acha que é cambojano. É Cambogeles. Cambojox. É. Aí ele pegava, abria esse vidrinho, era um bem parecido, abria e colocava assim. E vinha aquele cheirinho pra mim lá atrás, da cânfora, que nem o Zé falou pra quem não tá assistindo o cheiro, obviamente. Lembra Cheiro um pouco do gelol do Vic. Gelol, Vaporub. Vic. É mais Vic, viu? É Mais mais o Vic. E aí ele colocava assim, vinha aquele cheirinho, daí eu fiquei super curioso, né? Aí tentando me comunicar, cara, por que você põe? Porque era um picado, tem muito mosquito. Então ele punha na picadinha assim, e punha aqui. Aí ele punha aqui. Daí ele falava que dava um frescor, foi o que eu entendi. Daí ele pegou e me deu de presente. Esse vidrinho? Não é esse, porque esse aqui tá. já é a terceira geração do vidrinho. E eu viciei nesse negocinho.
Então, e aquilo me trazia a viagem de volta. Quando eu senti aquele cheirinho, aí cheguei no Camboja e fui atrás. Aí comprei umas pomadinhas, até aquela, como é que tem o nome de uma pomada esqueci o nome, é uma pomada chinesa que é famosa, todo mundo conhece, que passa em machucado, não sei o que lá, passa quando você tem alguma ferimento, né? Não é minâncora, não. Não, minâncora, é do dragão, pomada do dragão, acho que eles chamam. Tá. É meio parecido, só que não era líquido, ela é pomada, né? E aí, encontrei no Camboja, comprei e fiquei com esse ritualzinho. Então, assim, entro no avião, por exemplo, então eu pego e faço isso aqui, antes de dormir, por exemplo. Puta, passo aqui, mas dá um frescor, cara, e ela não é contraindicada nada, então põe mau cheiro, põe no nariz e começo a sentir o meu cheirinho aqui. Várias vezes eu fiz isso. E automaticamente Cara, te lembra... Muito Camboja, aquele cheirinho da viagem, sabe? Só que me acompanhou na China. Aí, na próxima viagem à China, descobri que vendia na farmácia. E sempre comprava. É muito baratinho isso aqui, né? No Brasil não tinha, aí... Agora, tava saindo pra China desde antes da pandemia, né? A gente não tá viajando. E agora o pessoal foi e me trouxeram. Agora a família disso legal. aqui. Então isso tá sempre na minha malinha. Eu tenho vários lugares que eu tenho, né? Até minha mãe até reclama. Às vezes eu passo no meu cachorro, ele fica desesperado porque deve dar aquele frescorzinho, né? Ele fica se raspando. Mas a história é isso aqui. É a cânfora Muito pura. legal. Isso aqui não... Tá sempre no meu bolso. Cara, eu acho que isso aí te leva de volta pra viagem. Ó, passo aqui. Cara, eu quero pegar um vício. Você passa no nariz... Respira melhor, sabe? E todo mundo que... Tipo, vou ser sincero, namorada, quando... Antes de dormir eu passo... Caramba, que delícia, o que é isso? Eu falo, cânfora. Então vira uma marca, assim, sabe? É legal. Passa no rosto, cara. Passa no rosto inteiro. Dor de cabeça. Quando eu tô de cabeça eu passo. Legal. Dá um frescor. Então você que tá assistindo aí, se um dia quiser presentear Marcinho Eiras, dê um pote de Vic Vaporub. Também. É mais fácil achar. Eles falam que eu vi que vai pro chinês. Eles falam, eles brincam. Agora picadinha é legal. Picadura. Né? Legal, adorei o presente, obrigado. Não. Cara, conversei aqui, velho. Queria te agradecer demais. Valeu, por Zé. você ter vindo. Você sabe o quanto que eu gosto de você. E é recíproco. E sabe o que é engraçado? Você tem todos os pré-requisitos para ser um belo pau no cu. O que eu quero dizer com isso? Você é músico, você é mega talentoso, você é mega reconhecido no meio. Você é patrocinado por uma marca de instrumentos musicais. Várias, né? Por várias marcas. Mas eu acho que isso daí... Não, mas assim, você já trabalhou na televisão em 2 programas muito fodas, conhece muita gente, e desde o dia que a gente se conheceu, e eu não me lembro quando foi... Também não lembro. Não me lembro. Sempre foi uma pessoa tão fácil, acessível, assim, e é muito legal quando alguém fala assim, eu vi um cara na televisão que toca teleguitarra, eu falei, Marcinho Eiras, é um belo de um pau no cu, chato pra caralho. Os caras, sério? Eu falei, não, mentira. Então é engraçado, Zé, sabe que eu gosto de ser reconhecido por tocar, obviamente, mas quando é sua profissão, que nem você como comediante, mas não é tão legal o cara falar, o cara é gente boa. Eu amo ouvir isso. Eu também gosto. Eu gosto de ouvir lá na frente um cara, que acontece muito isso, que nem eu tava ontem, a gente fez o show, chegou um cara que é da escola de música, que apoia. O Matheus Nardim. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, em 2000 e não sei quanto, eu fui no Expo Music e te vi tocar, tirei foto contigo. Aí eu fui gente boa, muito gente, você foi mó gente boa, atendi todo... É tão gostoso isso. A outra coisa que eu acho legal, que aconteceu no Faustão, é deixar a porta aberta, né? Dos lugares que você entra. Sair pela porta da frente. Sair pela porta da frente, deixar a porta aberta pra você poder voltar. Eu me preocupo muito. Claro que hoje eu sou mais relaxado nessa coisa do... Eu não posso obrigar todo mundo a gostar de mim, nem que, né? Mas eu dou muita importância a isso, de como tratar com amor, com carinho as pessoas, entender com quem eu tô falando pra gente falar a mesma língua. Sabe, eu sou artista no palco, sabe? E tento ser o mais natural no palco possível. Eu sou aquilo que eu sou, quem me conhece sabe. Você é foda. Eu brinco foda. Brinco com isso, mas assim, eu tento ser o mais natural, porque quando você desce, que nem a gente vê quando vê um ator, né? Você fala, puta, você é igualzinho o que você parece ser. Isso é tão bom isso, né? Muito bom. Quando ao contrário é tão ruim, né? Puta, o cara é tão... Abre a câmera Mas olha, sorri. É automático. Todo mundo que eu converso, que eu falo assim, vai ter um show hoje, mas quem que vai? Cara, vai o Paixão e o Marcinho Eiras. Todo mundo fala que trabalha no meio. Que do caralho, o Marcinho é foda, adoro. Legal. Isso eu adoro isso, cara. Isso aí é colher o que Todos que eu trabalhei, o Stablet, por exemplo, eu falo, o Paulinho Serra, quando eu ligo, que saudade, eu amo esse tipo de coisa. Naquele momento, eu amei aquele cara de uma maneira, a gente, infelizmente, se afasta, mas quando encontra, a gente vai ficando mais amigo, né? A gente tá colecionando histórias, né? Exato. Agora a gente tem mais um episódio aqui hoje. Sim. E você passa, às vezes, 1 ano sem falar com a pessoa, ou mas mais. Você sabe, tá tudo bem com ele e tal, e quando se encontra, rever as Não lembro histórias. de ter um inimigo, assim, alguém que eu, talvez tenha mais afinidade com um ou com o outro, né? Mas não lembro de ter inimigos, assim, eu sempre, aí quando eu relembro, cara, que legal, né?
a gente já construiu uma história. Eu falo sempre meus amigos, cara, hoje a gente tá construindo mais um pouquinho da nossa história, que daqui a um ano a gente... Lembra que a gente gravou o podcast? Eu adoro isso. Puta, aí você chegou com o carro e aconteceu aquilo lá, aí você me mostrou a cânfora. Você ainda tem a cânfora? É história. Aí são historinhas. Conexões. Né? Conexões. Marcinho, muito obrigado. Eu desejo pra você bom show. Você tem um show já em Campinas. Que foi legal pra caramba. Foi legal, porque a entrevista foi na quinta, o show foi na quarta. Mas olha, brigadão por você ter vindo aqui, de coração. Uma honra, meu irmão. E eu espero que todas as portas se abram pra você. E porque eu já te falei isso, quem planta o bem, colhe o bem. E você planta muito bem. E obrigado por sempre me prestigiar. Eu sempre te agradeço por isso. Me chamar pros shows, me manter ativo. Você que tá assistindo aí, você precisa procurar agora, @MarcinhoEiras no Instagram. Segue esse cara, que tem muita coisa legal que ele posta lá. Os trocadilhos com a mãe dele são muito legais. Para você que assistiu aí mais uma vez, muito obrigado. Obrigado às empresas como a Zap, RGB e a Maple. Obrigado, pessoal da Canecas Express. E de coração, né? Obrigado a você que me deu essa moral durante esse tempo aqui. Valeu mesmo. Esse podcast é feito com o maior carinho do mundo para que você se divirta, para que você tenha um conteúdo legal aí. Quinta-feira, às 19 horas da semana que vem, a gente volta. Quem vai estar aqui? Ainda não sei, mas vai ser uma entrevista tão top como foi hoje. Não, tá nem bom? a pau. Não vai ser, não? Não. Hoje foi melhor. Bem pior, bem melhor. Um abração, fica com Deus aí. Valeu!